Bem-vindos a mais um Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque o que nos interessa é a taça de vinho e a conexão que ela gera com os nossos convidados. O que nos interessa é a história dos nossos convidados. Exatamente. Eu sou Ronaldo Galo. Eu sou o André Gaiofato. E hoje nós não teremos o Pergunte a Sommelier. Pergunte a Sommelier, como vocês sabem, é um quadro que nós temos aqui em que nós convidamos sommeliers e sommeliers para falar sobre os vinhos que nós e os nossos convidados trazem para nós fazermos a prova. Vocês vão entender por que nós não teremos o quadro hoje, mas aparentemente nós teremos Conexão Confraria, André Gaiofato? Temos perguntas dos nossos seguidores. Rapaz. Conexão Confraria, como vocês sabem, é um quadro que tenta conectar as confrarias de vinho existentes no Brasil ou tirar as dúvidas daqueles que querem montar suas confrarias ou então tirar as dúvidas daqueles que já desenvolvem as suas confrarias e precisam da nossa ajuda. Um convidado fez uma pergunta que a gente achou que tem tudo a ver, um telespectador, um seguidor. Fez uma pergunta que a gente acha que tem tudo a ver com o nosso convidado. Então, quem é o nosso convidado? André Gaiofato. Aqui, ó, taça de vinho, bola, futebol. Bom, vocês já estão vendo aí, né, na thumb aí do YouTube. Mas vamos lá, vamos apresentar ele aqui. Vou deixar aqui porque depois ele vai dar um autógrafo aqui, porque essa bola aqui tá autografada também por um jogador, pelo Neto. Netão, estamos esperando você aqui para tomar um vinho com a gente. É o seguinte, o nosso convidado, como vocês sabem, quem não cola não sai da escola. O nosso convidado é um dos maiores ídolos do futebol. Hoje você não poderia ter falado isso hoje. Não? Porque por quê? Tem gente hoje na plateia. Hoje tem plateia. Hoje tem plateia aqui, ó. Tem plateia. Depois vocês vão entender, não foi um bom conselho, mas vamos lá. Mas é um dos maiores ídolos do futebol nacional e mundial. Conhecido por sua habilidade com a bola, o cara joga com as duas pernas, com tudo que você imaginar. E também pelas suas sacadas nas entrevistas, citando profetas bíblicos. Acabou ganhando o apelido. Se eu falar agora o apelido, vocês já vão saber quem é, né? Mas eu vou falar assim, é o filósofo. Falar o filósofo, aí ele conta essa história pra gente, do filósofo e tudo mais. Acabou ganhando esse apelido, tal, enfim. E é claro que nós vamos perguntar como é que surgiu esse apelido. Tem uma história aí que eu não sabia, fiquei sabendo ontem, na verdade, quando eu tava fazendo a pesquisa sobre esse personagem. Com passagens pelo São Paulo, Santo André, Lazio, Inter de Milão, Juventus, acho que é eBay que fala, eBay da China, Sport, nosso convidado também é produtor de vinhos, rapaz. O cara tem uma vinícola lá na Itália. Será que ele trouxe um vinho pra gente degustar aqui? Numa área muito nobre da Itália, diga-se passagem. E o vinho dele é lá em Piemonte, no Piemonte, na Itália. Ele administra lá a sua vinícola. Ganhador de inúmeros prêmios individuais, dentre eles o Bola de Prata nos anos 2007, 2008, 2017, melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2008, prêmio craque do Brasileirão, melhor jogador do mundo sub-23 em 2009, que foi reportagem da The Times, melhor jogador da Copa da Itália 2012, 2013 e tem vários outros títulos, cara. E seja muito bem-vindo, Anderson Hernanes de Carvalho Andrade Lima, o Profeta. Muito prazer, bom dia. Bom estar aqui com vocês para falar um pouquinho do vinho da minha carreira, da minha história. Boa! E meu nome é longo. A gente que é brasileiro, a gente tem, quando viaja por aí tem uma dificuldade, porque lá na Itália os caras têm 2 nomes só. Aí, imagina na China então, você citou aí, né? O Hebei. Nossa! Lá tem só 2 letras os nomes. Aí quando chegava o meu nome e tinha 50 letras, os caras pirava, né? Então... E ainda pronunciar com a pronúncia chinesa. Mas me fala uma coisa, eu falei aqui do filósofo. Ah, sim. Essa foi a história, porque quem me deu esse apelido, né, foi o Thiago Life com a sua produção. E o Thiago Life, no dia que ele foi lançar o quadro, né, com as minhas entrevistas, ele deixou para um colaborador, né, terminar a matéria que ele queria fazer. E aí ele tinha deixado, ó, faz essa matéria aqui e tal, e coloca, vamos colocar Hernandes, o filósofo. E aí o cara já estava no final do expediente e ele foi... De saco cheio. E... como é mesmo o nome?
você não lembrava bem como é que era e tal, e aí escreveu O Profeta. E aí, no outro dia, quando o Thiago chegou, já estava assim, feita, ele também gostou, e aí soltou O Profeta e aí pegou. E até combinou mais, assim... É verdade. Porque, como tu falaste, né? Eu, nas entrevistas, tinha a parte filosófica que eu gostava de refletir, de dar respostas um pouco diferentes, mas a Bíblia sempre foi uma coisa que guiou a minha vida, eu sempre lia muito, então, naturalmente, vinha algumas frases, né? Provérbios e tudo. Então, falava, e enfim, aí pegou esse apelido. Na Itália, quando eu cheguei, o pessoal já me conhecia, já me chamava como Il Profeta, então aí pegou. Hernanes, Muito bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar participando aqui do nosso programa. Iago, eu sei que não é o combinado, mas vamos dar uma amostra do que são essas entrevistas que o Hernanes falou aí? Pode ser? Consegue passar aí? Vamos passar aqui. Tem acho que umas 5 frases. A vida do jogador é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Às vezes o silêncio vale mais do que... Máximo Décimo Meridias, o que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade. Tem um ditado coreano que diz Noryogun Chandere Ninganda. Se você não nasceu sendo, treine até se tornar. Aqui é São Paulo. E não fala um palavrão porque sou profeta. Sensacional. Tinha muito disso daí, Hernanes? Ah, tinha. Muito legal. Porque, e é um compilado, né? Porque também sempre gostava muito de ler e peguei a frase ali do Gladiador. Então, assim, eu sempre fui muito ligado em frases. E as frases, em momentos específicos, foram muito importantes para mim, né? Então... essa frase coreana também era o meu lema, é o meu lema de vida. Então é muito bacana Aquela frase lá, você falou que é do Gladiador? O que fazemos aqui ecoa para a eternidade, né? É do Gladiador, do filme, que é o meu filme preferido, né? Já aí tem um quadro aí que fala de série ou de filme, não sei. Então o Gladiador pra mim é meu filme. Boa! Vamos chegar lá. Nós vamos fazer essa pergunta pra você. Deixa eu aproveitar e fazer um gancho aqui, já que uma das frases que você mencionou, eu acho que tem uma conexão com o algorítmico profético, é isso? Ah, legal. É uma parada que eu fui inventando, né? Porque eu, já mais pro final da carreira, acho que mais até na época da pandemia, que a gente ficou muito em casa, né? Foi onde eu refleti bastante, deu tempo de ver os gols, os jogos que eu tinha feito. Então, porque assim, muitas coisas me impressionavam. Tipo, eu voltava na Itália, eu voltei, né? Essa vez me marcou muito, depois de 5 anos que eu já tinha saído de lá, porque eu saí de lá e fui para a China, voltei para o Brasil, e depois teve a pandemia, e depois voltei, que era já final de 2021 para 2022 ali, e a galera assim continuava me reconhecendo, crianças e tal, me paravam, foto e aquilo me impressionava um pouco, né? Falei assim, 5 anos que eu não apareço aqui na televisão e tal, e a galera se lembra ainda, então enfim, aí você começa a refletir, né? E começa a ver, né? O que foi que eu fiz de tão especial assim para o pessoal lembrar ainda, né? E enfim, e refletindo, né? Eu fui vendo que desde os meus 18 anos, quando eu estava ali na base do São Paulo, eu fui tomando decisões e escolhas, fazendo escolhas que agora é grande, eu falo, poxa, como é que eu tomei aquela decisão? Como é que eu pensava daquela maneira, já tão jovem, sem ter muita experiência? E fui vendo que eu fiz as escolhas certas, né? Então eu fui montando as escolhas que me fez chegar até o sucesso, né? Então aí eu bolei o algoritmo profético, né? Então, interessante. Aí, só 2 coisinhas então, só para a gente fechar esse. Eu achava que o algoritmo profético ele havia surgido na sua passagem pelo Santo André. Então você era da base do São Paulo, aí você foi emprestado para o Santo André, e até onde eu vi, foi sua pior fase enquanto jogador, e aí você, vamos dizer assim, renasceu. E jovem, né? Exato. Jovem. Acho que base saiu da base, né? Foi pro Santo André. Sim.
Então, assim, ó, conta o que aconteceu. E aí eu imaginei que o algoritmo profético, eu queria que você dissesse, o algoritmo profético, eles são dois pilares, vamos dizer assim, né? Eu gostaria que você falasse assim, ó, como que foi essa fase do Santo André, o que aconteceu, que foi uma virada importante na sua vida, e o que é esse, as bases do algoritmo profético. Tá aqui. Eu vou... Tanto é que eu também escrevi um livro, né? E o livro ele foi escrito porque quando eu tinha umas sacadas assim, eu ia anotando. De repente eu vi, tem um livro aqui. E é a mesma coisa, né? Tá aqui, ó, algoritmo profético, né? Então, uma dos passos, né? Porque o algoritmo hoje ficou uma palavra muito conhecida por causa da internet, por causa das mídias sociais e tudo, né? Mas o algoritmo, tudo é algoritmo, né? Porque são indicações de passos que você precisa fazer para sair do ponto A e chegar ao ponto B, né? Eu dou um exemplo muito... Na Itália, geralmente, os postos de gasolina não tem o frentista lá que faz a gasolina. Então, ele tem lá um algoritmo, né? Primeiro, faça o pagamento, aí coloca o seu cartão, agora coloca a sua senha. E ali a máquina vai guiando a gente através de um algoritmo, né? Cada passo você tem que dar para até chegar com o tanque vazio e ir embora com o tanque cheio. Então, tem um algoritmo. E nessa passagem aí, ela tem me dá aqui um ponto, né? Que é do algoritmo mesmo? Isso, que eu coloquei aqui, né? Porque justamente entendi. eu tinha 20 anos, eu tava ali, saí do São Paulo, né? Saí do São Paulo pra, assim, ter mais experiência e jogar. De repente chega um Santo André. Emprestado, né? Emprestado. E aí eu, né, chego, comecei a jogar, como era previsto, depois eu fui caindo, até chegar que eu não estava nem sendo mais relacionado, porque antes tinha essa parada, né, de só ser relacionado. 11 jogavam e 7 iam pro banco. Então, e aí Nem chegou nesse nessa elenco fase, você tava. nem no elenco eu tava, né? E aí foi onde o primeiro pensamento foi, vou ligar pro meu empresário aqui. Eu falei assim, Me tira daqui, né? me tira daqui, não dá pra não dá pra continuar aqui, né? O negócio complicou aqui. Foi ali onde, isso que eu falei, né? Eu com 20 anos, ninguém me falou, foi decisão minha. Eu pensei, não, mas se eu vim pra cá pra jogar, e se eu não conseguir jogar aqui, depois eu vou querer jogar né? Aonde? No sentido de eu tava jogando, né, no Santo André, para jogar a Série B. Se eu não estava conseguindo jogar, né, na Série B, como é que eu ia querer jogar Série A e né, fazer a minha história e tudo? Então foi aí onde eu percebi, né, que não adianta você querer, na hora da dificuldade, ligar para o pai, para a mãe, para o empresário, ligar para o governo, para o prefeito, para o presidente. É a tua história e você tem que encontrar a tua saída, a tua solução, né? E aí, justamente, um passo, né, do algoritmo. Ou seja, a tua vida é tua responsabilidade, de mais ninguém. Tudo que acontece para você, foi você que gerou de alguma maneira. Então, é 100% responsabilidade tua. Essa é uma parte que é muito, muito poderosa, porque as pessoas ficam sempre dependendo, esperando por alguém. Como eu também naquela situação. Mas, por inspiração, eu falei, não, é comigo. Então, aí arregacei as mangas, me concentrei, eliminei as distrações e assumi 100% da responsabilidade da minha situação, né? E aí foi muito legal, porque foi uma virada muito bacana. E aí eu comecei a voltar para ser escalado, comecei a entrar, depois comecei a fazer gol. E acaba, os últimos 7 jogos eu fiz 6 gols. Olha! E então, ou seja, aquilo me deu assim, uma chave muito legal, porque em outros momentos eu passei também por dificuldade. E aí eu sempre lembrava, voltava nessa tomada de responsabilidade. Se ativava o algoritmo. Ativava o algoritmo, né? Então, foi isso. Que interessante. São Paulo foi o time que você viveu sua melhor fase, Hernandes? Como jogador, obviamente. Então, como eu disse ali, né? A vida do jogador é uma sucessiva sucessão de sucessões. E ela é feita de altos e baixos, assim, né? Por isso que, por exemplo,
o Messi é um cara que eu não gostava muito dele, até um período que eu comecei a ver, né, que ele era muito constante, né? Assim, todo ano ele tava... Eu falei assim, cara, como é que ele consegue fazer isso? Porque... Você jogou com ele? Ou Não, contra ele? não, contra ele, né? Contra ele, né? Mas assisti muito e pra mim hoje ele é o maior da história, assim, o melhor da história. O maior pra mim sempre vai ser Pelé. E ele era muito constante, né? E eu ficava admirado com isso porque justamente você exige muito do corpo para estar em alta performance, né? E é natural que às vezes o organismo ele tem uma queda de defesa imunitária, você adoece um pouquinho, então a tua performance muda. Então, sim, então tá sempre assim, né? A vida do jogador. E em 2017, por exemplo, foram 6 meses que ali para mim foi o auge do jogador, não só dentro de campo, mas do jogador completo. Então, na Lazio, por exemplo, que você citou aí do prêmio 2012, 2013, foi uma grande temporada também. A primeira passagem tinha sido também uma grande temporada, mas 2017 para mim foi a cereja do bolo. Assim, foi um momento de maior maturidade, tanto física como mental. Olha, essa é uma pergunta, Hernani, você vê, né? Eu tinha certeza que você ia responder. Claro que foi o São Paulo. Eu também achava. De qualquer forma, sim. Eu vou fazer outra pergunta agora relacionada ao São Paulo. A torcida do São Paulo te adora, né? Eu, por exemplo, eu não sou seu fã como jogador, porque você me fez sofrer muito. Eu sou corintiano. Mas, bastante, sofremos bastante com ele, viu? Mas a torcida do São Paulo te adora, né? A gente estava comentando aqui, você já havia comentado isso. E eu queria saber qual que é o seu relacionamento com as outras torcidas, especialmente agora, que obviamente você sempre vai ser lembrado pelo grande jogador que foi, jogou muita bola mesmo. Tinha um diferencial, né, do raciocínio perspicaz, que é o que a gente já mostrou aqui, as conexões que você fazia. Do profeta são, na verdade, expressões bíblicas que você assimilava e encaixava nas reportagens. Mas como que é o seu relacionamento agora como produtor de vinho com as outras torcidas? A galera te enche o saco, é de boa, é bem acolhido? Não, assim, sou muito bem acolhido aqui em São Paulo, porque agora estou morando na Itália, né? Mas sempre que venho aqui, o pessoal na rua sempre pede para tirar foto, né? E depois fala, sou palmeirense, sou corintiano, né? E tal. Sempre fala, né? Apesar de, mas deixa eu tirar uma foto. Então, isso é muito legal, né? Como você falou, a torcida do São Paulo nem precisa falar, assim, é um carinho recíproco. Tanto da parte deles como da minha parte, assim, realmente existe esse carinho, essa conexão, né? Essa ligação, mas também com os outros torcedores, eu me dou super bem. De vez em quando nas mídias sociais que tem umas tretas assim, né? Mas no geral sou muito bem recebido, muito bem quisto pelos outros torcedores também. Mas tem algum time que você gostava mais de jogar contra, assim? Pelé sempre falava isso, né? O Pelé adorava falar isso. Tem algum time que você fala, esse time era legal jogar? Seu ídolo Pelé aí. Tem algum que você... De qualquer lugar do mundo, de repente é um chinês, né? Um time chinês. Sei lá, o cara jogou na China, pô. Não, assim, os derbys, né? Os clássicos, era bem legal de jogar, tanto, né, São Paulo, Corinthians, como... Porque na minha época, o clássico que estava mais pegado era São Paulo e Corinthians, então era sempre bem legal, né, jogar esse clássico. Depois, Lazio-Roma também era muita pressão, muita pegada, então era gostoso de jogar. Mas os números, sim, são 3 times que pelos números mostrava que eu tinha alguma coisa, né, que era o Cruzeiro, que foi o time que eu acho que mais gols, foi 5 gols contra o Cruzeiro, depois o Botafogo, também fiz aí uns 3, 4 gols contra o Botafogo. Depois na Itália tem a Udinese também, então eram as minhas vítimas costumeiras. Minhas vítimas, boa. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, mas não sou eu não. Vem cá fazer uma pergunta pro... Nós temos uma plateia gigante aqui de 947 pessoas no nosso auditório. E aqui tem uma pessoa que vai fazer uma pergunta. Esse daqui é o Enzo.
Nome italiano. No Brasil é italiano. Enzo. Lá na Itália é Enzo. Que nem pizza. É isso aí, né? Né? Não é pizza, né? Mas pizza. Que é o filho do nosso amigo André Gaiofato, que, graças a Deus, vocês vão observar, puxou a mãe. Por isso que é um menino bonito assim. Fala, faz Ele uma falou que pergunta tem pro uma pergunta Hernanes. pra fazer. Qual que é a pergunta que você quer Baixa fazer? aqui, Baixa ali aqui, e faz vai. uma pergunta. Qual foi o jogador mais difícil que você jogou contra? E qual foi a torcida mais difícil que você jogou? Opa, moleque, isso aí, meu. Vai seguir o caminho do pai, né? Cara, eu joguei um jogo na Turquia contra o Fenerbahçe, que foi um negócio assim... Você estava jogando pelo... Pra Lazio. Foi um negócio que me marcou porque eu não conseguia o jogo inteiro. Parecia que você entrou assim num furacão e você saiu do jogo assim, você não tava entendendo nada, assim, o jogo inteiro gritando, um barulho, você não conseguia falar, não conseguia ouvir, assim, o jogo inteiro. Aquele jogo ali foi... Aquela torcida, pra mim, foi a torcida que mais me impressionou de dizer... Que interessante, cara. Você jogou contra o Lugano lá? O Lugano jogou um tempo no Fenerbahçe, né? não tava lá. E virou ídolo lá também, né? Os caras só apaixonados. Né? É verdade. Então, essa torcida aí específica foi, assim... Marcou. Porque geralmente eu me instigava também, né? Quando tinha uma torcida que começava a xingar e tal, aí você, né, começa a querer mostrar, te dá uma... Mas nesse aí foi diferente porque, assim, nem sabia que eu era nada, mas o barulho que eles criaram foi o estado lotadíssimo. Foi a que mais me impressionou, que eu, assim, saí do campo, falei, onde é que eu tô, quem eu sou, né? Muito barulhento. Interessante, cara. E o jogador mais difícil? O jogador mais difícil tinha um volante no Bolonha, chamado Mundigai, que na Lazio... Aqui no São Paulo, comecei a jogar de volante, depois eu fui, né, subindo um pouquinho mais. Mas na Lazio, eu jogava como número 10 mesmo, né, como aquele meia clássico, que hoje já não existe mais, praticamente. E ele era o volante de marcação, né, então ele estava sempre no meu cangote, assim, né, era um fortão, assim, ele baixinho. Então eu ficava sempre olhando pra ele, assim, sempre tentando antecipar os movimentos dele. Então ele foi um cara também que me marcou, que eu tinha que estar... Quando eu ia jogar contra ele, ia dormir já pensando, preparar pra mamãe ter um mundo de gás, tem um cara esperto. Muito bom, obrigado. Vai pra lá agora. Enzo, Agora Enzo, volta pra torcida. Enzo. Muito bom, cara. Quem é o jogador mais mala? Que você já... Sim, nem de bola. Mas mala em que sim, sentido? Chato. Mala, Era chato. mala. Olha, tinha o cara que fora de campo era muito gente boa, mas dentro de campo eu joguei com ele, né? Joguei contra ele, né? Era o cara mais chato, assim. Não era mala, mas era assim, chato pra caramba, que era o Liechtenstein, né? Um suíço da Suíça. Eu joguei com ele na Lazio e depois joguei contra ele na Juventus, joguei com ele na Juventus também, né? Então, mas ele... Que cara chato, assim. Qualquer coisa que acontecia, ele reclamando com os caras, reclamando com o juiz. Então ele era mala, uma mala. Jogar contra ele era chato pra caramba. Perdi a cabeça. Olha só. É bom que as chatices, as pressões estão tudo lá fora, né? Não vieram aqui pro Brasil. O André leu aqui, a gente selecionou os prêmios que você ganhou. Tinha, no mínimo, o dobro da lista aqui. No mínimo, o dobro. Qual foi o que mais te marcou? Assim, talvez de você se emocionar e o prêmio que você entendeu que foi muito importante para sua carreira. Ou se for a mesma coisa, né? Não só. É engraçado que tiveram, vou falar uns 3 aí, vai, porque são prêmios importantes, né? O de melhor jogador, né, do Brasil em 2008 foi ali, eu estava iniciando e até muito jovem, né, assim, 22 anos, 23 anos, você não tem nem noção, você é por instinto, né, você não tem nem parâmetro para entender o que significa um prêmio desse, né? Melhor jogador do Brasil, o país mais vitorioso
do futebol mundial, a camisa mais pesada que existe e tal, e você conquistar o título depois de receber da mão de Pelé. Então, na época você é muito jovem, você parece que você está meio adormecido, só depois que você fala, caraca, velho, isso é... Então, foi um prêmio assim, que me emociona de pensar. Depois teve a volta também, que foi o craque da galera, porque assim, em pouco tempo consegui conquistar um prêmio que é muito importante, porque é legal, né? Eu costumo dizer que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então é o craque da galera, ou seja, é Deus, é o universo falando, olha, realmente você fez algo... Belo trabalho. Fez um belo trabalho, fez algo extraordinário. Então é um prêmio também muito legal. E depois tem esse, que não foi um prêmio dado, assim, não teve uma medalha, não teve um troféu, que foi citado aí a matéria do The Times, né? Isso é muito legal, porque eu sempre tive objetivos, sonhos, né, gigantes, né? E meu sonho era ser o melhor jogador do mundo. Queria, né, chegar a ter esse título, né? E depois, no final da minha carreira, eu falei, pô, não consegui atingir esse prêmio, mas, como diz a neurociência, né, fala assim, mire a lua, né? Sonhe grande, porque se você errar a lua, você ainda vai estar entre as estrelas, né? Tem essa frase que é meio clichê. E eu falei, pô, verdade, eu não consegui ser o melhor do mundo, mas eu errei a lua, mas ainda assim eu realizei muitas coisas importantes, né? Porque eu mirei, estava entre os melhores do mundo. Porque eu mirei muito alto, né? E aí depois, quando tem o encerramento da carreira, né? Aí me mandaram a lista, né? Jogou aqui, fez tantos gols, os prêmios foram esses, tal. E quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, olha que interessante. Eu não fui aquele melhor do mundo que eu imaginava, mas em algum momento eu fui cogitado para, né? Então, assim, também é um prêmio que me marca muito e é por isso que eu costumo, assim, aconselhar assim, os jovens, o Enzo, sonhar alto, né? De sonhar alto e ir em busca, assim, com toda a força que existe em cada um pelo seu próprio sonho, porque vale a pena. E eu costumo dizer que só vale a pena a vida aqui nesse tempo, quando a gente está realmente engajado e dedicado em nossos sonhos. Então, e essa lista aí, aquele prêmio, é o resultado disso. Então, é um prêmio que também me emociona e me traz muito significado. Muito bom, parabéns. bom, Você sabe que hoje eu também tive um sonho, André Gaiofato? Ai, meu Deus do céu, cara. É melhor não falar, meu. Eu sonhei em comer a charcutaria da Incâneva. Rapaz! Mandei bem nessa, hein? Agora você mandou bem. Mandou bem. Olha lá. Charcutaria, aqui, ó. E o Iago tava esperto, O Iago hein? tá Já nosso tá diretor de acompanhando operações. a entrevista. A Dani também, a Dani que tá esperta. É ela que tá fazendo ali, a Dani. A Dani, nossa diretora. Então hoje nós temos o prazer de receber aqui, mais uma vez a parceria. Qual que é a câmera aqui, da Iago? Essa aqui, né? Incâneva, charcutaria tradicional de primeiríssima qualidade. É uma charcutaria... como é que fala? Artesanal, de primeiríssima qualidade, que é produzida pelo nosso amigo Hugo Sobrinho. E aqui, o que o Hugo trouxe pra gente? Ele trouxe a Copa de Maiale. Que é esse aqui? Exatamente. O do meio é o Culatello de Maiale, Duroc, os dois. E o último é o meu preferido, é o Speck de Maiale, Duroc. Ficou com vontade? Bate um papo com o Hugo. Ele adora conversar quando vocês mandam mensagem lá para ele. Você pode entrar em contato por meio do e-mail contato@incâneva, como está escrito aqui, .com. Apesar ou que no a gente vai Instagram, colocar né? aqui, né? Isso. No Instagram é algo de sensacional. Fala para eles como é que é, André Gaiofato. @ Não, isso. __Câneva. Então é @_Câneva. São 2 underline. Você pergunta pro Hugo. Nós vamos trazer o ele fez Hugo isso. aqui para assistir o programa. Tá combinado já. E aí ele vai explicar para vocês porque tem 2 underline.
Não vai não, que ele fala demais também. É. Ou no www.incaneva.com. www.incaneva.com. Eu sugiro que você entre em contato com o Hugo e peça a sua Incaneva. Ainda hoje é uma delícia. Espero que você tenha gostado da Incaneva, Hernanes. E olha... Você que morou na Itália, espero que... Vou experimentar aqui, né? Eu costumo dizer que também eu tenho restaurantes e tal, eu gosto muito da parte gastronômica também. Mas onde é o restaurante? Tem 2 em Turim, né? Um na vinícola, um que fica na vinícola. Na vinícola. Outro que fica no centro de Turim. E tem aqui um que fica em parceria com meu amigo Lugano, que fica dentro do estádio de Morumbi. Então é bem legal. Raça. Raça. E eu costumo dizer que quando a aparência é boa, quando o cheiro, o aroma é bom, aí é 99% de estar gostoso. Então, é gol, né? É gol. É gol. Mas é o seguinte, ô Ronaldo, você tava falando disso, até pra gente daqui a pouco começar a falar de vinhos, até porque o cara é produtor de vinho há mais de 8 anos, se eu não me engano. Isso. Tá com a vinícola e tudo mais. Tem uma pergunta de um seguidor aqui, tem um seguidor nosso que mandou uma pergunta, mandou um vídeo, uma pergunta. Verdade. Não é? Verdade. Ó, vamos prestar atenção, tem um seguidor nosso que mandou uma pergunta pra você aqui, ó. Profeta Hernanes! Aqui, ó o fuleiro aqui te fazendo perguntas. Tudo bem, cara? Prazer enorme ter a oportunidade de mandar uma perguntinha pra você. Queria estar presencialmente, mas infelizmente não consigo. De qualquer forma, muita sorte, luz e sucesso nessa carreira pós-futebol. Eu sei que você é um investidor do segmento de vinhos. Mas a pergunta que eu queria te fazer é... Depois que você abandonou o futebol, tem peladinha final de semana, você tem jogado muito. Como é que tá manter a forma física, sendo que o volume de treinos diminui e a gente começa a comer e tomar um vinhozinho a mais, né? Você tá em forma ainda? Peso, altura, como é que tá? E como é que você tá mantendo a forma física? Treina todos os dias? Suplementa? Tamo junto. Grande abraço, prof! Só pra você saber, Ivan Moré. Ivan Moré estaria aqui conosco hoje para entrevista. E ele está com uma agenda médica. Não tem nada de ruim com o Ivan Moré, mas era algo que já estava agendado e nós conseguimos o agendamento com você bem em cima da hora, mas ele fez questão de mandar a pergunta. Fuleiro. Tipo, ele vai contar essa história aí. Primeiro, né? Que história é essa de fuleiro? Você já adianta, tá, pessoal? O Hernanes está super em forma, mas responde aqui o... Não, o Ivan, a gente fazia altas matérias diferentes, sempre um cara muito criativo, muito legal. E a gente, sim, conquistou essa intimidade, né? E eu chamava ele de fuleiro, porque aqui em São Paulo, né, eu sou de Recife, Pernambuco, e lá a gente costuma dizer que quando o cara é traíra ou uma coisa, ele fala, né, você é um fuleiro, né? Fuleiro! Mas é só de brincadeira, né? E respondendo a pergunta, enfim, abraço para ti, Ivan. Sempre um prazer aí falar contigo, mesmo que seja por vídeos. Foi muito legal o nosso tempo que a gente teve junto no meio do futebol. Tenho te acompanhado também aí nos teus conteúdos, então, muito legal. Ele tem ótimos conteúdos no Instagram e o Ivan agora retornou para a Rede TV. Rede TV ao vivo todos os dias com Marcos Assunção no Qualé Moré. Se eu não me engano é das 11h30, meio-dia ou das 11h45 a meio-dia, alguma coisa assim. Coloca lá na Rede TV, assiste o Qualé Moré com Marcos Assunção. Programaço de esportes. Tá muito legal, o Ivan muito legal mesmo. Mandando muito bem. Não, ele é craque. Ele sempre sacadas diferentes, então... No meu estilo, né? Quando eu jogava também, era engraçado que eu, quando ia pra entrevista, antes de jogar, eu ficava vendo, assim, nas entrevistas. A pergunta era sempre a mesma e a resposta era sempre a mesma. Aquilo me entediava, né? Eu falava, E então, o Ivan é dessa pegada aí. Ele tem sacadas diferentes, então é bacana. E essa pergunta dele, porque quando eu jogava eu era um cara muito preciso, né? Então eu controlava o peso, controlava o que eu comia e tal, né? Agora perguntou do peso e já aumentei ali quase 10 quilos. 10 quilos? Não parece, mas os gominhos que eu tinha já desapareceram, né? Quase. São 2 anos. Eu continuo 2 anos. com meus gominhos, eu tô bem nos meus gominhos aqui. Filhão? Mas vou voltar, foi só um parênteses, né? Porque não tenho feito esporte, tenho jogado só final de semana
Então não dá para você manter a forma, mas... Jogando futebol. Você joga onde, de vez em quando, tudo muito de vez em quando, então não dá para manter a forma. Mas vou voltar, viu, Ivan? Vou voltar com tudo agora. Tô começando bastante no tênis, então é um esporte que tá... tô indo na academia também agora, voltei a ir na academia, então eu vou voltar aí ao auge. Muito bom. Já que você falou de Recife, né, que você é recifense, uma coisa que eu não consegui encontrar e estou curioso é como é que deu a sua vinda para São Paulo. Como é que de uma hora para outra, você já era jogador lá, você falou assim, olha, eu preciso tentar as bases dos times de São Paulo, então veio com a cara e com a coragem, veio com a família, como é que foi isso? Jogava futebol do salão, se eu não me engano, não era? Começou, acho que no futebol do salão, enfim. Então, dos 8 aos 14, só futebol de salão. Aí 14 e 15 jogava futsal e futebol de campo. E nessa época, estava ali de 15 para 16, aí surgiu essa oportunidade de vir para São Paulo através de... Hoje somos sócios, temos um negócio juntos, 2 parceiros, né, são irmãos gêmeos, e o pai deles, né, tinha um conhecimento aqui em São Paulo com o cara que foi também o meu empresário há muito tempo, que me trouxe de Recife para São Paulo. Então, através do pai deles, assim, eu não queria... Eu nem vislumbrava, né? Eu só queria jogar bola. Então, e aí ele, né, através deles mesmo, que, né, falando com meus pais, falou assim, ó, né, o Hernandes, né, na época me chamava de Pi, meu apelido de infância era Pi. Pô, o Pi, né, tem muita qualidade e tal. Pi, P de profeta, tá vendo? É tudo... tá vendo? E aí, Mas eles entendiam que você... Jogava bem futebol. Jogava bem futebol e aí deveria seguir. Aí ele já tinha organizado para, né, os filhos dele. Por sinal, um abraço aí, meus brothers, Jailson e Genilson. E o pai deles enxergava essa possibilidade, né, que eu deveria ir também aventurar junto com eles, que eles estavam indo no ano seguinte vindo para São Paulo. E aí falaram com meus pais, assim, beleza. E aí eu vim com eles, né? Vieram eles 2, mas outro menino que jogava lá com a gente. Éramos em 4 jogadores e o pai dele. Então, fiquei aí um tempo na casa desse meu empresário, Gildo. E aí ele me ia levando nos times para fazer teste, né? Quantos anos você tinha? Tinha 15. 15 anos, já longe dos pais. Sim. E assim, como a grama do vizinho é sempre mais verde, eu acreditava que você chegou em São Paulo, foi lá, escolheu São Paulo, passou na peneira e só brilha. Você fez várias peneiras, né? Fiz várias. Inclusive fui no Corinthians. Fez peneira no Corinthians? Mas passou lá ou não? Então, a coisa... São as coisas da vida, né? Assim, eu acho que os momentos que eu joguei mais bola na minha vida foi 2017 e nessa peneira do Corinthians. É mesmo? É aquele dia que você tá... É aquele dia que você tá inspirado, assim, negócio... vinha, pedalava, chutava de direita, de esquerda e tal. Só que o problema era que o treinador, né, na época era o Sub-17, né? Eu tinha 16, ele tava com a equipe principal, né, que já tinha os juniores, e a gente tava fazendo teste, assim, uma molecada, né? E ele não tava olhando, tava falando com a galera e a gente encosta lá no... Né, não tava prestando muita atenção. Não tava vendo o que tava acontecendo, né? Mas depois fiquei 15 dias lá, mas depois, assim, não consegui repetir aquela performance, mas assim, se o cara me visse naquele dia, eu falava, não, esse cara aí precisa... Vou ficar com ele, porque tem alguma coisa, né? Porque a gente que jogou futebol, tá no meio do futebol, eu, assim, quando vejo o menino tocar na bola, eu sei o nível do garoto. Só de tocar na bola, né? Então, é diferente a coordenação, a visão, o jeito que toca, aonde passa, como recebe. Então,
Olha, precisa seguir você na rede social pra falar se você tem isso aí não, hein? @Benzinho Gaiofato. Depois a gente manda pra ele seguir você lá, hein? Então, assim, Então, o se ele cara tivesse visto, ele ia me Entendi. dar ter um pouco mais de paciência, então. E depois, enfim, aí fui no Corinthians, aí depois fui no Santos. Santos? Foi engraçado que era sub-17, né? Porque hoje tá bem dividido, né? Tem um sub-16, sub-17, sub-18 e tal. Naquela época não, naquela época tinha o Juntava. sub-15, aí tinha o sub-17 e os juniores. E Tem um ano bom, um ano ruim, né? Isso. E aí treinei até com o Diego, com o Robinho, quando eles estavam assim, foi um momento antes deles porque foi em 2001 essa peneira e 2002 que eles já estouraram, né? Então eles estavam no juvenil naquela época e treinei com eles, fiz uma peneira lá com eles. Então fiquei também lá 15 dias, também não deu certo. Aí assim, fui na Portuguesa, aí já fui mais rápido. Aí depois fui no Juventus, fiquei 5 meses no Juventus da Moca. Juventus. Fiquei 5 meses lá no Juventus. E aí depois só que surgiu a oportunidade no São Paulo. E aí lá foi legal por causa disso também. Lá eles tinham os juniores e depois tinha o ano ruim, que tinha um time específico, né, que jogava lá. Então eu não fui treinar com o junior, eu treinei com um ano que eu era, né? Já estava com 16 anos nessa época aí. E aí você tem mais chance, né? Porque eu também fui um cara que amadureci tarde. Então, assim, se você me coloca para jogar com os caras já mais velhos, o nível de força muda muito. Enfim, então já o São Paulo a vanguarda, né? Já com um sistema de recrutamento e seleção né, diferenciado. Que legal. Então, assim, o seu início se deu nas mãos do São Paulo. Você já falou assim, as grandes fases, né? Mas é inegável que você teve uma grande fase no São Paulo também. E você acabou terminando a sua carreira no Sport, que é o time da onde você é natural. O Sport era o seu time de coração de criança? Você tem outro time de coração? O jogador não tem time de coração? Como é que funciona isso? Não, assim, eu era... Meu time de coração virou o São Paulo, não era São Paulo, né? Eu simpatizava com 3 times. Sport, antes de ser jogador, né? Eu simpatizava, né, com o Sport, com São Paulo e com o Vasco. Eram os meus times que eu simpatizava. O Sport, porque era da minha cidade, era o time que mais ganhava, mais forte, né? Na época que eu... então, na época tinha o Leonardo, que eu me lembro muito, tinha o Chiquinho. Eram jogadores que me ressaltava naquela fase minha, que eu morava em Recife. E o São Paulo, porque tinha um volante que eu jogava muito, o Wagner, gostava muito de ver ele jogando. Então, aí depois chegou o Denilson, e aí foi uma fase que eu gostava muito de ver o São Paulo jogar, né? E depois, no Vasco, tinha o meu maior ídolo no futebol, que é o Felipe Jorge. E então, eu torcia pro Vasco por causa dele, né? E peguei uma fase também muito boa, que era 2007, que ele destruía. Depois também tinha o Edmundo, então assim, era... Juninho Pernambucano também. Eu ia falar, então... ele é contemporâneo, o Juninho Pernambucano, um pouquinho mais velho? Não, um pouquinho mais velho. Então, assim, eu não tinha um time de coração. Eu simpatizava por esses times por esses motivos, né? Por motivos diferentes. Né? Mas o São Paulo hoje virou o time do coração, porque teve uma história... A história, né? Foi construída, né, com o São Paulo, então virou o time do coração. Mas não fui pra, assim... Talvez fui pra ter jogo 1 ou 2 vezes máximo na minha vida. Não tenho nem lembrança de indo pra jogos. O negócio era jogar bola mesmo. Antes da gente ir pro mundo do vinho, a gente precisa começar a falar de vinho aqui, né? Contar toda a história, a conexão com o vinho. Como é que foi essa tua passagem pela Itália, cara? Você ficou muito tempo lá na Itália, né? Mora na Itália. Foi demais. Os filhos, nome italiano. E quando você estiver contando, aproveita e explica pra gente se você terminou a carreira jogando no Sport ou no Sale. Não, foi no Sport. Foi muito legal ter jogado no Sport, ter jogado em casa, porque eu saí de lá muito cedo, né? Com 15 anos, como eu tava falando, né, e não joguei futebol de campo em nenhum dos 3 grandes de Recife, né? Então... Quando surgiu a oportunidade, foi muito legal, né, ter ido lá, jogar em casa, jogar na minha terra e encerrar a carreira lá também. Então lá encerrei a carreira lá no Sport. O Sale
quando o Ivan perguntou, né? Tá jogando final de semana? É isso aí. É jogar final de semana no Sale, né? Não era engraçado, porque lá no restaurante, como eu falei, né? Na vinícola tem um restaurante, né? E fica mais ou menos próximo lá da onde era o Sale, né? Porque Sale é o nome do vilarejozinho. E por um período lá, eu que fazia o sommelier mesmo na sala do restaurante, né? Lá do meu restaurante. Oh, que legal. E aí, quando eu comecei a jogar, o almoço começava domingo. O almoço começava 12:30, aí eu começava lá fazendo serviço, servindo os vinhos e tal. Aí quando era 2 horas, minha esposa assumiu a parte aí do sommelier e eu pegava o carro e ia jogar. Aí chegava 2h45, o jogo começava 3, aí eu já chegava... Então era... Descia isso aí. O carro já caía no gramado. Aquele jogo no final de semana, né? Então... Mas a passagem pela Itália foi assim, maravilhoso, né? Eu sempre costumo dizer que eu estava muito dedicado a me transformar, a colocar em prática aquela frase, né? Que se você não nasceu sendo, treine até se tornar. Ou seja, eu queria me tornar o melhor do mundo. Eu não achava que eu nasci sendo, mas eu falei assim, eu vou treinar até me tornar. Então eu estava muito ocupado, treinando, me dedicando, encontrando soluções, como melhorar, né, o que fazer, o que não fazer, que eu não tinha tempo, assim, para pensar na vida lá fora, né? Então, a minha bola é como se fosse aquele livro do Pequeno Príncipe, né? O mundo dele é bem pequenininho, assim, e é isso, né? O mundo, para mim, é o tamanho de uma bola, né? Quando chegou na Itália, aí é outra coisa, né? Aí o mundo se abre, porque cheguei lá... Não sabia que o italiano era tão apaixonado por futebol como o brasileiro. E aquilo para mim já foi um choque. Eu falei, caraca, que isso aqui? Existe futebol fora do Brasil, né? E aí os caras já me conheciam. E aí cheguei lá em agosto. Tava um calorzão e eu morria de medo do frio. E eu falei assim, eu cheguei em algum outro lugar aqui, assim, totalmente por fora, né, do contexto. Então, e a Itália foi o lugar onde... o mundo para mim se descortinou, né? E depois veio o vinho também, que foi outra coisa que mudou completamente minha abertura de mente, assim. Então a Itália para mim representa tudo isso, né? Essa abertura de ver o mundo, de ver coisas diferentes, né? Uma cultura diferente. Seus filhos nasceram lá na Itália? Não, 3, né? Um em Roma, um em Milão e um em Turim. Ah, que legal, então, cara. Que é o... dois em São Paulo, né? Que é o Ezequiel e a Lúcia. Legal. E depois tem o... É tanto filho, cara, que ele nem lembra mais, ó. O Máximo em Roma, em homenagem ao Maximus Decimus Meridias. É mesmo? Que legal. Comanda de Arma of the North. Rapaz o gladiador. do céu, cara. Máximo, Angélica em Milão e o Matteo em Torino. O Matteo tava causando aí no hotel esses dias aí que eu vi, hein? É muito independente, né? Muito independente, é mesmo. Então, enfim, a Itália pra mim é um país... Literalmente a sua casa, né? Sim. Me adotou como filho e aonde eu vou, assim, do norte ao sul, sou sempre bem recebido, os caras não me fazem pagar a conta, um negócio absurdo, assim. Então, E como é que foi pra falar italiano no começo? Muito fácil. Assim, como assim muito fácil, cara? Depois que você acostuma um pouco, né, com a melodia da língua, aí você já começa a entender muito rápido. Com 3 meses já conseguia me comunicar, né, com 3 meses. Fiz aula e fazia 2 vezes por semana. Mas peraí, ele falou um negócio interessante agora. Quanto tempo você jogou na China? 1 ano e meio. Em 3 meses você aprendeu a falar italiano. Em quanto tempo você fala chinês? Aí que tá. Muito fácil. Mandarim, né? Muito fácil porque... Era a segunda parte que eu ia te falar agora. Eu andava com um dicionário e com um caderno. E aí... Era a palavra que eu queria falar, eu não sabia. Aí eu ia no dicionário e pesquisava.
E aí quando eu vi assim, natural, naturale, geral, generale, normal, normale. Eu falei assim, pô, eu queria aprender outra língua, é a mesma língua, só muda... Só muda o ale. Então, é muito fácil por causa disso, entendeu? Aí depois que você... É uma língua latina, né? É bem parecido, né? Quando você pega aí o ouvido, aí a cadência, vai fácil. A melodia, você foi perfeito, né? Quando você pega a melodia... Olha, a gente vai... Pode falar. Não é só da China, né? Porque aí a China é outra coisa, né? Aí... aí o buraco é mais embaixo. Outra, né? Esse é o ponto. Boa. Porque qualquer outra língua, se você tiver... errar na melodia, você é um cantor desafinado. Agora... Na China você não pode ser desafinado. Que a melodia... Você não tá nem cantando, né? Que a melodia significa outra coisa. Significa outra coisa. Você errou na melodia, mudou, né? Mudou a palavra, né? Então, assim, com 6 meses somente que eu fui começar... porque você chega na Itália, né? Como é que fala, né? Copo. Aí você vai ver lá, bicchiere. Aí na China, eu usava o mesmo método, né? Como fala isso aqui? Pizza. Aí eu chegava pro garçom depois e falava assim, pizza. E o cara não me entendia, né? Eu falei assim... Como não? Aí depois de 10 vezes, aí o cara... pizza. Beleza. E aí, depois de 6 meses, quando eu começava a falar uma palavra que o cara me entendia... Era um orgasmo linguístico. O cara me entendeu, pô. Então... É muito diferente. É muito diferente. E eu fiquei 1 ano e 6 meses lá. E aí, assim... Quando eu comecei a pegar... O jeito, aí eu fui embora, né? Então, aí eu falo só assim, eu não passo fome, não vou morrer de fome, porque eu sei pedir pão e água, mas não vou comer o que eu quero. Mas pra quem não sabe, o Profeta fala, português, né? Italiano, arranha aqui no mandarim, Não, nem francês, inglês, que mais? Espanhol também, espanhol desenrola, né? Assim, a língua que eu falo, que eu consigo ter uma conversa, né? Assim, o interlocutor vai entender o que você está falando. O chinês eu não considero porque eu não consigo ter uma conversa, entendeu? Então, mas nas outras aí eu consigo, né? Eu vou na França, desenrolo, vou... porque também é mais fácil, Estados Unidos também, no inglês. Agora, né? Tô no sérvio agora, porque minha esposa é da Sérvia, né? Então, tô desenrolando que também... Junto com o mandarim, pra mim... É muito diferente. É muito diferente, é muito difícil. E lá é engraçado porque as palavras têm 12 letras. Assim, a média é essa aí. No mínimo 12 letras, né? Gewürztraminer. Tipo isso. E são 10 consoantes, né? Então, eu não sei como é que eles fazem isso, né? É muito difícil. Mas peguei o fio da meada. Agora, mais um mesezinho aí eu vou estar falando. Tá, vamos lá pegar sua parte, seu período de sommelier no restaurante. Dani, você traz o vinho do... O vinho que o Profeta trouxe. Do Hernanes, fazendo um favor. Deve estar bem gelado agora, se for pois A gente deixa um pouquinho ainda. E o que você achou desse vinho? Boa. Então, só para lembrando, né, pessoal? Nós fazemos as nossas degustações às cegas. O convidado traz um vinho. Eu e o André não sabemos qual é o vinho que o Hernanes trouxe. E nós também trouxemos um vinho e o Hernanes, aliás, diga-se de passagem, você era para se chamar Hernandes, né? É verdade. E aí foi um erro na hora de o registro. No cartório. Minha mãe colocou homenagem ao doutor lá, era não sei o que, Hernandes, ele colocou esse nome, mas aí o cara errou, ficou Hernanes. Pois é, e o famoso agora é o Hernanes, né? E não o doutor Hernandes lá da sua terra. Aqui, por favor. Esse é o do Hernanes. Profeta. E o Hernanes trouxe o vinho dele, então, cada um trouxe o seu vinho e quem trouxe o vinho, o outro não sabe qual que é. Nós estamos degustando agora o nosso vinho. O que você achou, Hernanes? Eu diria, para começar assim, que não é um vinho jovem, então acho que por aqui estamos por volta de 2017, com a margem de erro, mas por volta de 2017. O nariz ele confirma essa... Eu também não sei qual é esse vinho, viu? Eu também não sei qual é esse vinho. Esse foi o Ronaldo que trouxe. Pela cor, eu não diria que é um Cabernet, ou Merlot, ou Malbec. Não diria, sim. Você acha que é Velho Mundo ou Novo Mundo esse vinho?
Ele me pareceu um pouco mais jovem do que você comentou. Me pareceu... Sei lá... 2020 e pouco, assim, sabe? 2020... 2019, talvez. Olha, Hernanes, eu sei qual que é o vinho, como eu te falei, mas eu vou falar uma coisa que nem tem mais informação. Mas sendo tentando ser honesto aqui, eu chutaria um Pinot, né? Você chutaria um Merlot, talvez, provavelmente um Pinot. Não. Você falou que não era Cabernet. Eu falei que não é Cabernet, não é Merlot. Ah, não, você tirou Merlot. Assim, não é Merlot. Não é Malbec, assim, porque pela cor, né? Essas caixas que eu citei são caixas mais de maior densidade de cor, né? Aqui tá mais justamente. Né? Tá pro Pinot, tá pro Nebbiolo, tá pro um Carmenet, um Grenache. Carmenet, verdade. Então. Vamos lá, Ronaldão. Mostra o vinho aí. Não, peraí, deixa eu um pouquinho mais. O cara vai matar até o produtor daqui a pouco. Não. Se você quiser. É uma brincadeira que eu fazia muito, assim, gosto muito de fazer, porque já é provado isso, né, que você vê o rótulo, isso muda completamente, né, o teu modo de se relacionar com a experiência, né? Então aqui não tem o cérebro que vai te confundir. Aqui tem só, né, o teu... Né, tua percepção sensorial, né? A gente fala muito isso, por isso que a gente faz as brincadeiras às cegas. A gente tem uma confraria, eu e o André, a gente participa de uma confraria de amigos. E a gente sempre faz as degustações às cegas exatamente por isso. Se você souber o rótulo ou o valor, tem uma chavinha aqui atrás que ela automaticamente te influencia. Engraçado, porque quando eu penso em Novo Mundo, eu penso na cor, né? Eu penso sempre no Carmenet. Ou Pinot, mas na boca não tô com sensação de Pinot. Assim. Você falou do Carmenet, normalmente me vem a tal da sensação da pirazina, né? Que é o pimentão. Eu não senti. Quando você falou Carmenet, eu falei, deixa eu ver aqui. Eu não senti o pimentão aqui, né? Não sei se eu conheço pra cacete de vinho, então... Vocês sabem, vocês sabem. O Carmenet eu conheço pouco, não tenho essa... Tomo quando... O Carmenet, justamente, eu tomo quando eu venho ao Brasil, né? Eu procuro tomar mais os vinhos Chile, Argentina, nacional, então não tenho essa intimidade de perceber isso, não pela cor, né? Também não tenho, não, tá? Também não tenho. Assim, não é um vinho fácil de identificar, viu, Hernanes? Mas é uma vinícola que eu particularmente gosto. Eles andaram fazendo coisas interessantes. Achei que seria... Mas eu diria que ele é Novo Mundo. Nós estamos aqui na América do Sul. Eu chutaria essa aí. Tá bom. Então... Vamos ver se ele... Né? A uva, eu diria, ou Carmenet, que talvez não é por causa da... Ou será... Aqui no Brasil eles usam Grenache também, não? Usam. Ou Pinot, ou um Pinot que poderia ser aí um pouquinho mais velho, aí 2018 para lá. Acho que também Mas poderia. Por que você perguntou aqui no Brasil? Você acha que é um vinho nacional? Eu acho que é vinho nacional. Então, o sommelier Hernanes, eu vou dizer para você que é um muito bom sommelier. Ele falou 2017, agora ele falou 2018. E ele foi muito esperto, muito inteligente, que ele falou, observar da margem de erro, se está na margem de erro, é 2019. Então você vai ser muito próximo. Ele é um vinho nacional. Ele é um vinho que tem Pinot. Joga para mim, por favor. Um vinho que tem Pinot. E ele tem essa garrafa bacana aqui, ó, esse rótulo bacana, chama Hipster. E ele é de uma vinícola que chama Ateliê Tormentas. Eu comprei esse vinho recentemente. Com, diga-se passagem, Hugo Sobrinho, que faz a nossa charcutaria, eles estão descontinuando alguns rótulos. Esse é um rótulo que eles descontinuaram, né? Então estão com uma venda no site lá. São rótulos de baixíssima intervenção. Não é esse vinho aqui, salvo engano, é um dos vinhos que chama Vermelho, um rótulo bacana também. Eles têm 0 de sulfito, 0 intervenção. Esse daqui não é 0, mas são vinhos naturais de baixíssima intervenção.
A uva é Cabernet Franc com 40% de Pinot Noir. Segundo o próprio produtor, essa linha que ele está descontinuando é a linha mais dura de produção que eles fizeram, assim, no que diz respeito a uma pegada natural, de baixa intervenção e tal. Iago, essa aqui é a câmera? Não sei se dá pra ver aí, pessoal. Tá bom aqui? Aí, ó. Chama Hipster 2019. Ó. Se você ficar curioso, corre para comprar, porque quem não comprou, não compra mais. Foram feitas 2.000 garrafas só. Interessante. Todas as outras são poucas garrafas. O Ateliê Tormenta, a gente já comentou aqui, eles também são a vinícola que produz um vinho Pinot Noir que chama Fúvia. Nós já tomamos na confraria. Já tomamos. E é um vinho de um patamar também muito bacana. Parece que andou competindo bem com os borgonhas aí às cegas, né? E vou Se te botar falar, um borgonha com vinho brasileiro, obviamente vai ter um borgonha. Às cegas, o Fúvia apontou muito bem. Cara... Mandou bem. Acertou quase tudo. Falou que era Novo Mundo, falou que era brasileiro, que tinha Pinot Noir. Acertou Rapaz. a safra. E aí, Hernanes, eu vou fazer um elogio para você aqui. Você sempre me pareceu um cara... Quer dizer, você me pareceu um cara muito esforçado. Eu acho que você tem... Eu gosto muito dessa ideia do esforço. Eu vou conquistar, eu vou me esforçar. Na verdade, você tinha muito mais do que esforço, né? Você era um talento, jogava muita bola. Mas a minha admiração é também pela sua curiosidade. Então, as entrevistas elas eram chatas para mim porque eu sabia o que iriam perguntar e eu já sabia a resposta. Eu gostei, eu já vi isso, né? Algumas das respostas que você já deu em entrevista, nós não estamos fazendo porque a gente está querendo escutar coisas diferentes. Então, por exemplo, eu sei que você se interessou pelo vinho, quando a primeira vez que você tomou, né? Porque não tinha suco no restaurante. E aí você começou a se interessar pela produção, a história, o que tem por trás do rótulo e tal. Então essa sua curiosidade, essa sua inteligência é algo que eu admiro bastante. Legal, que foi dessa forma que começou a sua conexão com o vinho, de fato? Isso. Assim, porque justamente que essa era uma brincadeira que eu gostava e gosto muito, porque eu tinha muito... achava que era caô, migué, 171, né, galera? Porque assim, esse vinho aqui tem morangos, não sei o que e tal, assim, pô... os caras estão me enrolando aqui, fuleiro, os caras tudo fuleiro. Tudo fuleiro. E aí eu, assim, fui atrás, que eu falei assim, não, eu preciso desvendar isso. Isso na Itália? Isso na Itália. Ou no Brasil? Não, na Itália, isso na Itália. E eu preciso desvendar isso, né? Então, foi a curiosidade de ver se realmente era assim, se tinha diferença entre uma coisa e outra. Porque, para mim, o vinho era um produto da indústria, né? Eu, assim, era totalmente ignorante a respeito do vinho. Aí quando eu fui descobrindo cada coisinha, aí eu falei, caraca, ia atrás e tal. E depois você começar a visitar, porque hoje a vinícola minha ali tá perto da região do Barolo Barbaresco ali, né? Que é uma das regiões mais importantes do vinho. Conheço vários produtores, e aí você começa a ir nas vinícolas e conhecer a família, conhecer a história da família, das gerações que passaram. E famílias importantes, né? De vinhos famosos. Então, essa curiosidade de conhecer a história, a cultura que está por trás, então é fascinante, né? Então, e eles te reconhecem? Sim. E aí foi um ponto importante também, né? Por ter, né, abriu portas, né? Então as portas estavam sempre abertas e aí eu pude visitar os produtores mais importantes, né? Então aí você uau. Então foi uma porta aberta, né? Futebol. Mas olha só que interessante que ele falou. Ivan Moré. Um dos motivos dele ter entrado no mundo do vinho foi por causa dos fuleiros, que ele achava que era tudo fuleiragem. Falou, esses caras estão inventando aqui esse negócio de cheiro de tabaco, cheiro de não sei o que, sabor. Aí ele foi atrás aí, ó. Tá vendo? Olha o que aconteceu. Por causa dos fuleiros. Tá vendo? Verdade, pra desvendar a fuleiragem. Fala um pouquinho da sua vinícola. Muito bom. Eu sei que você, salvo engano, tem 3 castas lá. E aí eu tenho uma outra curiosidade, não vi ninguém perguntar, então você vai responder aqui. Você acabou de dizer, né? A expressão do Piemonte é muito conhecida pelos barolos e barbarescos, que são feitos com a uva Nebbiolo. Por que você não cultiva Nebbiolo? Boa, porque a história ela é que quando eu fui
quando eu cheguei, 2015, foi a primeira vez que eu cheguei ali na região do Barolo, né, que é chamada Lelang. Está ali perto de Alba, onde tem a trufa branca de Alba. E quando eu cheguei naquela região, eu me encantei com o lugar. Eu vi as paisagens e falei, uau, quero... Eram 5 anos que estava já na Itália jogando e não tinha comprado assim nenhum apartamento, nenhuma casa, nada. Você estava na Lazio nesse momento ou não? Não, estava na Inter. Estava na Inter. E eu falei, pô, chegou a hora de comprar algo aqui na Itália, fazer uma base aqui. E eu falei, vai ser aqui, porque eu me encantei com o lugar. Então, quando eu me aproximo dali, eu queria somente uma casa de fazenda, de campo, né? Para passar as férias e tudo. Então, minha intenção foi essa. E aí, quando eu chego na propriedade, porque eu visitei algumas coisas, quando eu chego no lugar que eu identifiquei que ali seria perfeito para aquilo que eu estava buscando, aí já tinha, a casa estava abandonada, mas tinha já as parreiras. E aí eu falei, não, E aí eu falei, pô, que legal. Vamos fazer o vinho então. Então, não tinha Nebbiolo, mas plantei Nebbiolo ano passado. Legal. Eu não vou poder fazer Barolo lá, porque eu estou fora da região, mas vou fazer um Nebbiolo. Né? A denominação chama Nebbiolo Monferrato, ou Piemonte Nebbiolo, eu vou ver ainda. E quem sabe no futuro também, de repente, a gente se expande e começa a produzir Barolo também, né? Mas Nebbiolo é uma das minhas uvas preferidas também. Então, plantamos ano passado e esperar aí mais 2 anos até começar a poder se beneficiar com a uva, né? Mas... E quais são as uvas que você tem lá? Grignolino, são uvas autóctonas, né? Grignolino. Uvas autóctonas, hein? Olha lá, hein? Põe no Google aí e dá uma olhada, vê lá o que é, hein? Naturais da Itália, pessoal. Típicas da região. Exatamente. Grignolino, Barbera e Bracchetto. E com a Barbera eu faço 2 vinhos, que é o Barbera base e o Barbera superior. Mas eu vou te falar, viu, cara? Eu tô achando assim, não sei se vocês devem ter percebido, nós já estamos com 2 taças. Essa aqui é o vinho que nós tomamos, o vinho brasileiro. Olha a aqui diferença e tal. da cor, pessoal. E esse vinho que ele trouxe, só que a gente imaginava que ele ia trazer o vinho da vinícola dele, mas não sei, porque ele trouxe escondido. E isso me remete a uma pergunta. Tem alguém do esporte, do futebol, alguém que também produz? Porque ele pode ter trazido um vinho de alguém, né? Pra sacanear a gente. E tem alguém que... Quando você descobriu o vinho, tinha alguém que sempre gostava de tomar vinho com você? Um cara... Boa, 2 perguntas, vamos lá. Um cara que me apresentou coisas interessantes foi... Hoje, a gente somos sócios, temos um restaurante em Turim com ele, né? Que é o Diego Deco Giovanni. Ele é brasileiro. Trabalhava no restaurante mais importante de Turim. Eu fui jantar lá, a gente se conheceu lá, e aí dali que nasceu a amizade. E foi justamente a parceria, justamente na época que eu estava comprando lá, porque eu estava na Inter. Que legal. E aí, naquele meio tempo ali, eu fui transferido para a Juventus, né? Então, aí, em Turim eu conheci ele, aí ele é sommelier, assim, trabalhou a vida inteira. Que legal. E aí a gente fez essa parceria e ele realmente me apresentou coisas bem interessantes, né, no mundo do vinho. E depois sobre os jogadores... Mas esse vinho pode ser de algum jogador aí mesmo? Tem jogador que tem vinícola também? Que... Sim. Tem o Iniesta. Iniesta? O Iniesta, ele está aí na Espanha, né? E... tem o Pirlo também. O Pirlo? O Pirlo, o Barzagli, eu joguei com o Barzagli na Juventus também, ele tem uma vinícola lá na Sicília. Eu tô achando que ele trouxe um vinho espanhol aqui, hein? Porque ele falou Iniesta na lata aqui, hein? Será que ele tá sacaneando a gente? Eu não sei se eles vão assistir o podcast, então talvez você pode ficar tranquilo. Porque um monte de gente sacaneia a gente aqui, viu? Não, com a pergunta que eu vou fazer agora. Eu acho que você pode ficar tranquilo na resposta que talvez eles não assistam. Alguns desses vinhos você gosta muito dos... Olha... Boa pergunta, hein? O do Iniesta, eu tomei faz um tempo e
preciso tomar de novo para... Ótima resposta. Não, mas... Eu tô brincando. Na época, o tanino, ele me atrapalhou um pouco. Mas tem um Barzali, que inclusive eu tenho o vinho dele no meu restaurante, porque lá na vinícola... Né, vocês servem o vinho dele lá. Sirvo o vinho dele lá e gosto bastante do vinho dele. O vinho siciliano. E eu gosto bastante. Não é um siciliano que é encorpado, é mais assim, médio corpo, né? É bem agradável. Então, eu gosto bastante do Barzali. Mas do Niessa vou provar de novo, porque quero, assim... claro, o restaurante lá é um restaurante gourmet, né? Um negócio bem legal, mas quero assim, ter uma ala dedicada aos jogadores, então estou pensando aí. Que legal. A vinícola, então, já tem um lance de enoturismo? Ou... Sim. Tem um restaurante? Como é que é? Tem também os quartos, né? Então, legal. Dá para se hospedar lá, então. Justamente, né, chama Casa do Profeta, porque, como eu falei, no começo era para ser minha casa. Né? Então, essa era a intenção. Então são 5 quartos. Um para cada filho, né? Então na época, né? Agora aí virou hotelaria, então ficou um negócio bem aconchegante e aí temos o restaurante também, então ficou bem legal. Que legal, cara. Como foi sua fase na China? Morar na China foi uma experiência bacana? Você levou sua família? Você ficou sozinho? Fiquei sozinho, foi uma experiência bacana. Um ano e meio você ficou sozinho? Isso. Rapaz. Depois foi um parceiro que ele trabalhava com fisioterapia, né? Então aí acabou morando junto ali. Aí ele chegou depois, né? Ficamos um período junto, mas fiquei um bom tempo sozinho. E depois o Túlio Glass, né? Ele foi para lá, a gente estava trabalhando junto. Mas foi uma experiência legal, assim, extra futebol, assim, de ter contato com uma nova cultura, economicamente também. A principal razão foi essa também, né? Mas, assim, o futebol eu esperava pelo menos contribuir de alguma forma, né? No sentido, né, de trocar ideia com os caras e dizer, faz isso, faz aquilo, não faz isso, né? Sim, mas o chinês é muito fechado, então não tinha esse intercâmbio, não tinha essa troca de ideias, essa troca de então, futebolisticamente não foi lá grande coisa, mas como sempre uma pessoa de ter visto a China, gostei bastante. Tomou vinho chinês? Boa. Tomei. E aí? Conta pra gente, então, porque eu nunca tomei um vinho chinês, cara. Não, tem coisa boa, tem coisa boa. Diz que eles estão investindo muito em vinícolas e um monte de coisa lá, cara. Não, mas o Marcel Mil aqui veio aqui e comentou que ele fez uma viagem pra lá, enfim, um jornalista especializado, enfim, falou que tem muita coisa legal que eles estão fazendo lá. Foi literalmente 3 vinhos, né? Então, um que é muito normal, muito outros 2 mais importantes que eram bons vinhos. Então tem uma região ali que... Interessante, né? Tem uma região que realmente tem vinhos bons. Aliás, sabe quem que comprou... Baroro? Sabe... Não é Baroro? Sabe quem comprou um vinho diferente pra gente e tá para vir aqui no podcast e não confirmou ainda? Quem? O Gustavo Gaiofato. Gustavo. Putz, é verdade. Eu estou te esperando aqui com o vinho. Se você não trouxe um vinho armênio pra gente provar, era da Armênia, né? Não, da Geórgia. Da Geórgia. Se você não trouxe um vinho da Geórgia pra gente provar, nem venha mais. Nem venha. Mas estamos te esperando aqui, viu, Gustavo? E a culinária? Chinesa, né? A gente tá falando. A gente já foi restaurante. Eu já aqui na carbonara, matriciana. Essa foi a parte difícil. Foi a parte difícil porque os primeiros 6 meses eu morava numa cidade chamada Tianhuandao. Tianhuandao? Tianhuandao. Eu estava a 300 quilômetros de Beijing, de Pequim. E ali foi difícil. Foi difícil. Eu cozinhava em casa arroz com frango todos os dias. Quando ia lá ele aprendeu a cozinhar. Concentração. Quando ia para concentração, era também só isso que eu conseguia comer, arroz com frango. Por que você cozinhava? Por exemplo, não tinha restaurantes... Não, nesse lugar aí não.
É mesmo? Tinha um Randall, não tinha. Nada. É mesmo? Tinha só um hotel que quando eu tava muito enjoado de comer meu arroz com frango, aí eu comia um hambúrguer lá, que era uma coisa que, né, que prestava. Mas não tinha um restaurante, nada, né? Aí depois já em Pequim, no ano seguinte, mudou a base. Aí já me senti bem, tudo normal. Tinha restaurantes, tudo, mas na concentração... Restaurantes internacionais, eu imagino. Sim. Então... Mas os primeiros 6 meses foram bem difíceis. Mas você, curioso que é, então em Pequim foi conhecer também a culinária... Então, esse é o ponto, né? Que fui em alguns restaurantes depois chineses, mas dois. Porque no começo, quando eu cheguei, empolgado, né? Falei, e aí vi os caras comendo aqueles noodles, né? E aí eu fui inventado de comer, aí passei mal, assim, aí eu... Tipo, meio que... Não, ia atrapalhar o rendimento, também, em campo, imagina, pô. Aí um pouco pelo receio de passar mal de novo e tal. Enfim, porque até, assim, isso que é legal. Porque eu gostei, só que me fez mal. Então eu acabei não experimentando mais. Depois, já em Pequim, eu fui de novo em outro restaurante para comer o pato, né? O pato de Pequim, né? o pato. Bem famoso. Laqueado, lá, né? Pato laqueado. Isso, E aí? Prefere uma picanha. Repetir, né? Prefiro uma picanha. Sabe que a gente mora num bairro ali de São Paulo, tem muito coreano e, por sua vez, tem muito restaurante coreano, muito assim, eu acho que num raio... E tem muito chinês também, né? Num raio de... Mas assim, no raio de, eu diria, de 1.000 metros da minha casa, facilmente, acho que uns de 7 a 10 restaurantes coreanos. E chinês tinha... 2, um fechou na pandemia e o outro, que é bem menorzinho, tem ainda lá. Mas, enfim, a culinária coreana, pelo menos, eu gosto bastante. Também, na verdade, em Pequim, também fui convidado para conhecer um restaurante coreano e realmente gostei. Tinha no meio da mesa, né, um foguinho que você vai lá e faz a carne. Então, eu gostei. Uma experiência bacana. Possivelmente, se você vier, nós vamos levar você nos restaurantes coreanos da aclimação. Você não vai se arrepender. Qual a sua região vinícola predileta? Não vale. Não vale isso. Não vale o quê? Vai falar o Piemonte ali. Não vale quem vai, exato. Não, tirando Piemonte e Itália. Não, a Borgonha. Uma independência para mim é a Borgonha. Borgonha? É mesmo? É a Borgonha. Olha, outra resposta aqui me surpreendeu. E, cara, por que surpreendeu? Eu achei que você... Porque, você assim, o quê? Não, primeiro que os vinhos os vinhos do Piemonte são sensacionais. Eu particularmente... em segundo lugar, entendeu? Eu amo o Barolo, o Barbaresco. Só que aí que tá. Na relação custo-benefício, Itália, para mim o preferido assim, é o Barbaresco. Para mim o custo-benefício do Barbaresco é o top. Custo-benefício, é o melhor. Agora, se você não tem budget, aí é Borgonha disparado. Entendi. Gastronomia, fala um pouquinho pra gente. Eu observei, né, que você gosta da boa mesa, vamos dizer assim, mas você tem 3 restaurantes? É engraçado isso, né? Porque eu sou um mix, assim, né? Eu gosto da alta gastronomia, né? Restaurantes, né, gourmet, guia Michelin, estrelados e tal, mas viveria somente de pão na chapa, por exemplo. É engraçado, eu tô aqui no Brasil... Aqui é o lugar, São Paulo é o lugar do pão na chapa. Né? Meu café da manhã seria pão de queijo a vida inteira. Então eu sou eu sou 880, né, vamos dizer assim. Mas não, é uma parte que eu gosto, né? Eu gosto de comer bem, assim, olha, não gasto. Gastar ou investir, né, dinheiro com relógio, com não sei o quê, com roupas, não sei o quê. Inclusive, eles não tem relógio. Não tem relógio. Né, com fone de ouvido, não curto, brinco. Mas quando falou de comida, assim, falou de comida e vinho, eu não tenho muito freio, assim, até perigo quando eu vou, assim, em lojas de vinho, assim, é um perigo, porque eu saio comprando e tal, então eu... É mesmo, essa parte é a parte que eu, assim... Pô, me deu uma curiosidade agora. Fala aí de algum vinho... Cara, não, que você tem, assim, que você exagerou. Não, eu nunca exagerei desses muito. assim, tipo, Petrus, Mutor, enfim, como é que... Fala aí. Sim, é engraçado que eu... Antes realmente de algumas experiências, eu tinha um bloqueio que eu não tinha coragem de pagar 1.000 euros num vinho.
né? E aí, depois que... Aí eu comecei a visitar... Entender. Visitar mesmo, né, os lugares. Eu tive a sorte de entrar num grupo para visitar Romanè Conti, né? E aí... E é ali que me desbloqueou. Assim, Não, mas por que sorte? É porque eu fui num restaurante, né, como eu te falei, as portas abertas. Eu fui num restaurante 3 estrelas Michelin, chamado Dal Pescatore, que está ali perto de Milão, perto de Modena. Agora esqueci exatamente a cidadezinha. Está perto de... Enfim, perto de Milão. E eu abri, né, o menu de vinhos e tinha Romanè Conti. E foi bem no período que eu estava, um mês depois, indo para Borgonha para fazer... Borgonha não só Borgonha. Era um tour, né? Começando pela Borgonha, depois ia até a Alsácia e voltava pro Champagne e tal. Eu falei pro cara, eu tô indo pra França, eu vi que você tá Romanè Conti, de repente você tem o contato, né? Então, se aparecer uma visita aí, me avisa, me coloca, que onde eu tiver eu vou. E aí, dito e feito, não acredito. O cara foi e falou assim, ó, dia tal vai ter essa visita aqui, esse grupo de 6 pessoas, né? Você poderia, né, se introduzir. E aí eu tava lá, Estrasburgo, que era Alsácia lá, eu viajei, saí 7 horas da manhã, eu viajei acho que 5 horas, né? Pá. E fui fazer essa visita e aí ali foi assim, o desbloqueio, né? E aí você entende o porquê uma garrafa ela custa 1.000 euros, ou esse Romanè Conti ele custa hoje no restaurante lá 30.000 euros, né? Nossa, absurdo. Caramba! E ali me desbloqueou no sentido, né? Eu entendi que não é só, né, o líquido, né? Assim, é toda a história, é a raridade do negócio. Então, e eu experimentei, tava rica e depois o cara foi lá embaixo ainda abriu uma coisa que era 61, uma coisa impecável, uma coisa assim. Então, aquilo para mim foi, né? Uau, assim. Então você não paga postou só... isso? Tá em algum lugar? Não tá. Cara, isso é sensacional. Quer dizer, até tava no meu Insta, porque eu tinha um Instagram velho e depois eu deletei. Tem mais de 1 milhão de seguidores. Pô, mas se você tivesse esses registros aí... Tenho. Você tem que postar, cara. Que legal. E então, e ali desbloqueou, e aí, mas o vinho mais caro que eu tomei no restaurante foi 1.000 euros que eu paguei, né? Que era um Fortino de Giacomo Conterno. Ó, o pessoal do Romanè Conti, vocês estão convidados a vir aqui, trazer o Romanè Conti pra gente degustar. Ele já tem o contato de vocês. Ele vai falar francês, je ne parle pas français, je suis brésilien. Então, vocês vão aqui e traz o vinho pra gente degustar, que eu nunca tomei um Romanè Conti. Você já tomou? Não. Não tomou? Então, por favor, coloca a legenda aí no Google, em francês, eu não entende? Tomei, mas agora eu já estou trazer aqui no Conexão Tanino. Já estou Conexão Tanino. a vinda do pessoal da Romanè Conti. Caramba, que animal isso, cara. História. E eu acredito também que quando você vai visitar as vinícolas lá na Itália, como você é um cara conhecido, você é um cara muito simpático também, interessado, inteligente, as portas se abrem e os produtores querem te oferecer o que eles têm de melhor na vinícola. Isso deve ser um facilitador para você conhecer também. Olha, assim, sim, só que, por exemplo, hoje eu já fui 2 vezes visitar o Giacomo Conterno. E é um cara, assim, totalmente... É um personagem, né? Então... Quando chega lá, a estrela não sou eu, a estrela é ele. Uhum. Entendeu? Então, que legal. Tem essa parada também. E aí, é legal porque, justamente, né? Na posição minha de admirador, de apaixonado e tal, você fica, uau e tal. Então, muda os papéis, né? Então, no geral, tem essa situação, né? E aí, você Itália, pessoal apaixonado por futebol, mas... Às vezes inverte muito, né? Inverte muito, né? Eu fui agora recentemente e um personagem brilhante também, assim, ele construiu um negócio fantástico e é assim, você faz respostas, parece um pouco o Seu Lunga, já ouviu falar do Seu Lunga? Faz respostas, que é do Rio Grande do Norte, né? Sim. Faz perguntas bestas, assim, né? Ele, dá no meio, ignorante e tal, né? Então, tem que ter cuidado com as perguntas, senão ele... É bem legal. Tem algum lugar que quando você ia jogar, você falava assim, puta, hoje eu sei que depois do jogo eu vou comer bem pra caramba, que você gostava, você
Você gostava de jogar porque a culinária era fora do padrão e depois você ia poder aproveitar? Assim, não. Na verdade, eu quando... o futebol para mim era um negócio muito sério, né? Assim, talvez até exagerei um pouco. É mesmo? Então, quando eu ia jogar, eu não queria saber de festa nem antes nem depois. Então, assim, eu ia... que geralmente a viagem era um dia antes do jogo, né? Para mim, eram 2 dias sagrados para mim, né? O dia antes do jogo eu ia na viagem, no avião, né? Lendo, preparando a mente para o que eu ia viver no dia seguinte, depois no dia do jogo também. E aí, geralmente, depois do jogo, era voltar pro hotel e liberava uma taça de vinho e tudo. Então, assim, não tinha essa... Não aproveitava, isso aí, não aproveitava. É interessante o que ele está falando, né? Porque ele tinha um foco pessoal, ele seguia, porque você faz parte de um grupo, né? E aí tem gente que gostava da festa, tem gente que gostava... Enfim, é um grupo eclético, né? Em todos os sentidos, e o cara lá determinado... Interessante isso, cara. Não, eu tinha um foco... Mas a gente vai voltar num assunto que você chamou de algoritmo profético, a gente comumente chama de o sucesso do mundo de graça. A gente conversa com muitos profissionais do mundo do vinho aqui, sommeliers e sommeliers, né? Você observa o tanto de esforço que aquele profissional desenvolveu e foi estudar e provou para chegar onde ele chegou. O seu caso não é diferente. De onde você morou, os lugares que você teve a oportunidade de morar, onde é que você mais gostou da culinária? Roma. É mesmo? Roma. Porque você começa... até engraçado, foi um comentário que eu fiz, tá dando o que falar, né? Tipo, saiu assim, Roma é a principal, a número 1, né, dos melhores lugares que se come no mundo, né? E aí eu fiz o comentário, pô, mas aí é fácil, né? Você só conheci 3, carbonara, la matriciana e cacio e pepe, né? Não tem, é imbatível, né? E aí, só que na Itália, assim, os caras são muito bairristas, né? Então cada um, não, mas aqui na Sicília tem isso aqui e tal, não sei o que, né? Não sei aonde. Não sei aonde. Mas, assim, quando a gente fala de comida, de gosto, de substância, esses 3 pratos, eles contêm tudo, são completos, né? Porque hoje você vai nesses restaurantes assim, estrelado, não sei o que, você vai comer, né? Negócio, né, que fumaça, não sei o que, mas não tem substância. Pode ser até a experiência visual, aromática é legal, mas não tem substância. Para mim, eu gosto de que tenha substância, que seja bem apresentável, tenha bons aromas. Então, esses 3 pratos, para mim, eles já coloca assim, um destaque, né? Então... E qual que é a melhor harmonização, então? Qual a melhor uva, vinho e o prato pro Hernanes? Agora isso é engraçado, porque desses 3 pratos aí, eu não vou conseguir... Não, pode ser outro prato, de repente. Não, assim, a harmonização pode ser alguma outra coisa, enfim. Porque, como eu falei, né? As minhas 2 regiões preferidas são a Borgonha e o Piemonte, que são uvas, o Pinot ou Chardonnay, né, com... ok, mas eu tava enviesado, tava pensando somente no tinto. Então, porque a Borgonha, eu gosto muito da Borgonha porque ela tem o Pinot e tem o Chardonnay, que também eu amo o Chardonnay, né, da Borgonha. Então, aí eu poderia harmonizar, né, esses pratos que eu falei, né, a massa, porque geralmente a massa ela me chama mais um vinho branco, né? Se a pasta de repente tem uma bolonhesa, aí você consegue colocar um vinho tinto, mas as pastas que eu falei, né, as massas que eu falei, que é a matriciana, o cacio e pepe e a carbonara, não, a matriciana, enfim, um chardonnayzão, da Borgonha, um pouco mais envelhecido, mais envelhecido, harmonizaria bem com esses pratos aí que eu falei. Tá, então eu vou dar uma apertada agora. E com os vinhos do Piemonte? O que você gosta de comer tomando os vinhos do Piemonte? Geralmente tem harmonização por contraste, né? Por equilíbrio, por algumas coisas. Eu gosto de harmonizar
por região e por cor, né? Geralmente, aqui a gente vê a cor, né, do prato e eu vejo aqui, eu falo, pô, isso aqui é quase certo que vai harmonizar bem pela cor, né? Esse daqui já tem a cor um pouco mais, um tom mais escuro, vai estar um pouco mais forte do que pede, né, a charcuterie. Então, você vai na região, você pega os pratos, por exemplo, esse... eita, pô, tava dando dica aqui. Não fala aí, não, nós vamos falar, mas aí. Tava dando... tem o ravioli del Plim, né, lá no Piemonte. O que é isso aí? Tem aqui no Gero no Fazano. Então mas eu quero... Tá. Então você pega um vinho piemontês do Barbaresco, um Barolo, esse aqui também harmoniza muito bem, né? Então a região sempre dá certo. Sempre dá certo. Entendi. Beleza. Então já sabemos que o seu lugar preferido é Roma. Agora, aqui no Brasil, aonde que você gosta de comer? E assim, ó, não vai valer, por exemplo, São Paulo culinária internacional, acabei de falar. A gente poderia comer comida coreana, podemos comer uma boa comida italiana, né? Falamos do Gero do Fazano aqui também, como várias outras. Mas vamos tentar... uma discussão que a gente teve aqui uma vez qual que é uma comida originalmente paulistana, de fato, né? São Paulo é uma cidade do mundo, cosmopolita. Mas, sei lá, eu pensei... também temos o pão na chapa, né? A padaria aqui é muito gostosa. Mas vamos lá, algo mais regional. O que você gosta, né? Obviamente, do Nordeste, o bom cuscuz com leite de coco. Do coco original, né? Porque eu comia tapioca aqui esses dias, que é tapioca assim, com coco que não é aquele coco industrializado. Não. Assim, não. Cuscuz com leite de coco. Carne de charque. Carne de sol. Queijo coalho. São as iguarias que agora me veio em mente. Qual restaurante você gosta lá de Recife? Cara... eu prefiro comer na casa porque na verdade, quando eu saí de Recife, eu saí com 15 anos de Recife, e depois ia em Recife nas férias. Então, eu não tive muitas experiências gastronômicas com restaurantes lá em Recife. Então, é por isso que eu prefiro realmente a comida da avó, das tias, então comida de casa, caseira. E a comida mineira também eu gosto muito. Mineira. Não tem quem não goste da comida mineira, né? Não tem. Mas me fala uma coisa. Só uma coisinha. Um abraço pro Vlad, um querido amigo, que é o proprietário do restaurante Bargaço lá de Recife. Quando você tiver a oportunidade. Um abraço, Vlad. O Hernandes vai aí te conhecer. Hernandes vai aí te conhecer e receba bem ele aí, viu, Vlad? Não, mas você falou do Iniesta, enfim, do pessoal. Mas quem que não tem absolutamente nada a ver com vinho, mas que é jogador, foi jogador, tal, que gosta, já dividiu taça com você, que gosta de vinho, porque a gente tem uma história interessante. O Ronaldo tem uma adega interessante lá, e uma vez ele hospedou lá o Vampeta. Só para esclarecer, tá, pessoal? O Ronaldo que ele tá falando Ronaldo Fenômeno hospedou o Vampeta na casa dele e tal, e o Vampeta conta essa história. Inclusive, Vampeta e Ronaldo, vocês estão convidados para vir aqui, hein? Para falar de vinho e várias histórias de conexões com vinho. E o Vampeta tava lá com algum outro jogador, que eu não vou lembrar o nome agora. Não era um outro jogador. E ele abriu, ele tava sozinho lá, abriu... Não tava sozinho, mas vamos lá. Não, sozinho com o amigo dele, com o jogador. Ele abriu a adega do Ronaldo, pegou um vinho, tomou o vinho e tal, e era o vinho que o Papa deu pro Ronaldo. Enfim, uma história maluca aí, mas... Tem algum jogador aí, enfim, que gostava de tomar vinho, gosta de tomar vinho, enfim... Brasileiro, internacional, enfim... Meu parceiro de vinho era o Neto, o goleiro, né? O Neto? A gente jogou junto na Juventus e a gente fazia muitas visitas juntos, né? Legal. Fazia muitos churrascos juntos, então a gente... essa brincadeira aqui As cegas. das cegas, essa brincadeira aqui das cegas, a gente sempre fazia isso, né? Então convidava
com os jogadores em casa, e depois a gente ficava... eu servia o vinho às cegas e tentar adivinhar, né? A uva, o ano e tal. E naquele dia ali, o Neto estava acertando, né? Em cheio, né? Os vinhos. E todo mundo, não é possível. Né? Todo mundo... Aí eu falei assim, aí eu falei, vou pegar ele. Todo mundo tá desconfiado, né? Que ele tava fazendo alguma treta, né? Alguma fuleiragem. Aí eu falei assim... Ivan Moré tá sempre na fuleiragem. E aí eu falei, vou pegar ele. Eu vou servir um vinho que vai ser impossível dele saber, né? Era um vinho, assim, desconhecido, uma uva desconhecida. Enfim, não tem como ele saber. Né? Não tem como. Assim, porra. Não, porque, assim, não era um vinho... porque se você serve, né, um barbaresco de Bruno Giacosa, é conhecido, né? Gaia, conhecido. Mas tinha um vinho lá, de uma uva lá perto de Nápoles, não sei o quê. Ele não tinha como saber, né? E aí eu falei, eu vou servir esse vinho. Se ele adivinhar, eu sei que ele tá fazendo alguma treta, né? aí dito feito. E aí, ele, né, cheio de caô e tal. Pô, eu acho que isso daqui é... Agora eu não lembro, né? Fulano de tal. Da região de Nápoles. Campanha. Aí eu falei... Cacete, né, Tinho? Você tá trolando aí. E aí eu peguei ele, aí ele contou depois que ele tava... Tinha um cara que trabalhava em casa, que ele tinha combinado com um cara, né? Que eu escondi o vinho, o cara era lá, tirava foto, mandava pra ele. Mas eu peguei ele. Falei, seu fuleiro. Então a gente fazia... O Neto era meu parceiro. Abraço, Neto. Pô, tamo junto. Falando em Neto, nós vamos fazer o seguinte, vamos falar do vinho agora, né? Nós vamos dar a nossa percepção do vinho, e enquanto isso, ele vai assinar uma bola que o meu filho aqui, o Enzinho, que joga futebol, que está assinada já aqui pelo Neto, mas não é o Neto goleiro, é o Neto lá do Coringão, né? Craque Neto, mas ele vai assinar a bola aqui do Enzo enquanto o Ronaldo começa a falar do vinho. Ronaldão, o que você achou do vinho que o Profeta trouxe aqui pra gente? Bom, eu acho que é um vinho do Hernanes. E reforça... você acha que é dele mesmo? Não é uma sacanagem que ele fez com a gente? Eu sei que os vinhos do Hernanes, um deles tem 15% de álcool, tem 14,5%. E, assim, é um vinho, ele é denso, né? A lágrima desce lentamente, ela forma... Sem nada por ele. Aqui, lentamente ela tá... E de forma mais espaçada, assim, que mostra a densidade do vinho, mostra também que ele é um vinho um pouco mais alcoólico. Eu achei um vinho muito classudo, muito classudo. Muito gastronômico, eu achei. Também, boa. Não é? E não é chaveco, não é fuleiragem, não, tô falando sério. É gastronômico, pelo fato de ele ser alcoólico, assim, um teor de álcool maior, ele casa, ele harmoniza com uma gama maior de pratos, assim, gastronômicos. É bem gastronômico, achei. Eu vou falar igual o Hernanes, aprendi agora, vou usar bastante aqui. 2017, 2018, observado a margem de erro. Eu já acho que é um pouco mais novo, cara. Eu já acho que é mais 2020, 2021. Acho. A minha capacidade toda aqui de fuleiro que eu tenho. Mas ele tem aroma de frutas negras, tabaco. Senti um tabaco aqui. Café, não sei se é café ou chocolate. É um vinho do Velho Mundo, com certeza. Eu acho que ele não fez sacanagem com a gente não, viu, cara? Tanino muito leve, muito integrado na boca, um médio corpo. Mas assim, uma acidez bem presente, um retrogosto prolongado. Eu gostei muito do vinho. Bem diferente do primeiro vinho, né? Bem diferente. Tomaria litros e litros desse vinho aqui. Uma delícia. As propostas são diferentes, né? As propostas são diferentes. Isso que é legal você falar. As propostas são diferentes, que uma coisa que você tem que sempre... como eu falei, né? Eu era o sommelier, então você tem que dizer para o degustador o que esperar do vinho. Porque eu sempre lembro dessa experiência que estava iniciando ainda, de repente me serviram um vinho
tinto. E aí, quando eu fui tomar, ele era frisante e doce. Eu falei, nossa. Não gostei, porque eu tava esperando um vinho seco, né, ácido. E eu não tava esperando, não sabia que vinho que era, não conhecia, né? Então, aquilo me marcou muito e é sempre importante. As propostas são diferentes. Isso daqui você não pode... completamente diferente. Não pode esperar que ele vai te dar um corpo, esse aconchego, né? É verdade. Aconchego. Eu concordo com você, né? Você está falando do chocolate, Tem, tabaco, né? mas assim, muito integrado. Parece uma coisa, não vejo, né, um negócio integrado. Vamos ver se o Profeta sacaneou a gente ou se ele trouxe um vinho da vinícola dele, né? Pô. Ele tá, olha, eu juro para você, assim, eu sei, com certeza é o seu vinho italiano, mas lembra bastante uma linha, né, de vinhos italianos. E no nariz ele me chama a atenção para alguma coisa que eu não estou conseguindo identificar, mas como eu repito muito isso, né, que eu ia falar, lembra muito tem uma pegada de Amarone, assim, um negócio que eu identifico no Amarone, mas enfim. Qual que é o vinho, Profeta? Efraim, Barbeira Superior. Né? Barbeira, então você falou duas coisas que são realmente assim, coerentes, né? Que é a alta acidez e taninos leves, porque a Barbeira ela é muito leve também. Caracterizada, né, pela alta acidez. E o tanino aqui ele é mais dado do envelhecimento nas barricas, né? A madeira acaba cedendo um pouco. O ano também, 2017. Peraí, eu acertei exatamente o ano. Não, mais ou menos. É 2017? 2017. Rapaz, eu achei que era 2020. Uma coisa interessante que eu acabei esquecendo de dizer. Eu senti a madeira, tem um fundo de madeira que também, assim, nada desagradável, ao contrário, muito bem integrado. Quanto tempo ao vinho. de barrica? Um ano, né? 12 meses. 12 meses, barrica... Carvalho Novo, certo? Essa daqui era a segunda passagem. Segunda passagem. Porque 2016 foi a primeira safra, 2017 a segunda safra. Qual que é a câmera aqui? Aê! E o que significa isso aqui, ó? Pra quem não conhece italiano aqui, ó, quem não sabe... O que significa isso aqui, ó? Como é que é? Casa do Profeta. Ah lá, ó, Casa do Profeta. Espetacular o vinho, não tô puxando o saco não, viu? Hernani, você tá de parabéns, o vinho é uma delícia. Impressionante, é muito gostoso, é muito gostoso de beber. Eu vi um vídeo seu falando dessa época que ele comentou sobre essa passagem no Santo André e que você de alguma forma buscou inspiração no equilíbrio, em todos os sentidos, né? Você sempre busca o equilíbrio e tudo mais. E tá acontecendo isso no vinho também, porque o vinho é extremamente equilibrado. E muito diferente, porque a Barbera d'Asti normalmente ele é um vinho consideravelmente mais leve, ele entrega mais, um pouco mais de opulência. 15%, particularmente não é uma uva que eu escolheria, vamos dizer assim, e ela está deliciosa, assim, ó. Acho que você acertou muito também. Foi uma gentileza enorme trazer pra gente um vinho 2017 da segunda safra, que eu acho que ele tá no ponto, ele tá delicioso para tomar. Tá no ponto. Inclusive, o 2017 na Itália não deu mais. As outras garrafas que tem é que tá aqui no Brasil. É então, mesmo? sorte, e onde o pessoal pode comprar esse vinho aqui no Brasil, hein? Tem vários restaurantes, mas tem um aqui próximo até que é... No Raça tem? No Raça tem, né? No Raça tem? Pessoal... Inclusive eu trouxe de lá, porque eu tava no jogo. E aí eu não trouxe vinho de lá, porque não tem mais na Itália. E, quer dizer, tem as últimas 10 garrafas que eu tô guardando para daqui a um tempo... que legal! Boa! E eu peguei do Raça ontem. Então esperamos que o Lugano não veja esse podcast. Senão... Mas é o seguinte, olha, São Paulino, você pode ir no Raça, que lá tem, corintiano vai ser difícil. A não ser que tenha um jogo lá do Corinthians. Você vai no Raça? Não, eu vou no Raça, já fui várias vezes no Raça. Mas ficou quietinho lá, só comendo. Falou muito bem. É espetacular. Só pra gente... Que a gente assim, estamos na hora de encerrar já, hein? Vamos lá. Eu só queria explorar um pouquinho mais a história dos seus restaurantes, sim. Como veio essa ideia? Fala um pouquinho quais são as pegadas dos 3 restaurantes. Boa. Cara, eu
Engraçado que eu sempre tive essa coisa com restaurante, assim, eu era moleque, foi engraçado, porque quando eu tive o primeiro restaurante, eu lembrei dessa visão que eu tinha quando eu era moleque, né? Que eu gostava muito dessa pegada de restaurante, mas eu não queria realmente ser o dono. Na verdade, eu queria ter um restaurante, eu queria trabalhar nele, né? Servir, né? Eu não sei, né? Acho que essa parte de... porque eu me realizo também, né? Quando eu ia jogar, eu gostava que o torcedor que fosse me ver jogar, eu queria entregar algo para que ele fosse para casa diferente, porque eu fiz uma jogada, fiz um gol. Então, e é a mesma coisa, é um paralelo, né? Eu não estava lá servindo um vinho que a pessoa gostou e falou, ótimo vinho. Assim, foi uma experiência que eu entreguei e que o cara saiu, né, satisfeito. Então, essa é a base de tudo, né? Quando eu jogava e agora no restaurante também, né? Que o cara acaba... Quero que a pessoa vá lá e tenha uma experiência bacana. E é isso que norteia, né, meu empreendedorismo com os restaurantes. Eu gosto, uma coisa que eu gosto, eu vejo o restaurante, assim, chego assim, antes do serviço, eu vejo o restaurante montado as mesas e tal, e depois o restaurante cheio, é como se fosse o estádio lotado e tal. Então, assim, eu curto essa coisa, né? Eu gosto, é realmente paixão, não é business. Eu sou muito... o outro vinho, que é o vinho doce que eu tenho, eu chamo ele de momentum, porque eu digo que a vida ela é feita de momentum. É uma palavra que vem da física, né? Aquele impulso inicial que faz as coisas acontecerem, né? Então, para mim é isso. Para mim a vida é feita disso. Eu não sou um cara... Eu penso depois, mas primeiro eu sou, né, instinto, assim. Eu vou, né, de barriga e depois eu falou vou... instinto, né? Instinto. Boa. É instinto. Então tá relacionado, né? Então eu gosto. E aí os restaurantes estão em? Um em Turim, que tem uma pegada um pouco mais à la espanhola, por exemplo, tem muitas tapas. Ah, que legal. Que chama? Luogo Divino. Luogo quer dizer lugar, né? Divino tem um paralelo, porque na Itália também divino quer dizer o divino, né? E divino, legal. que é divino, né? Assim, porque lá começou como uma enoteca e depois se transformou num restaurante, né? E depois tem o que é na vinícola, que é já uma pegada diferente, já um restaurante gourmet, né? Já estamos na Guia Michelin. Estamos no Guia Michelin já. Não temos... O cara só marca gol, cara. Continua marcando gol. E depois tem um raça que é um, né, steakhouse, e tá dentro do estádio, e tava lá ontem, experiência, né, fantástica. O Lugano tava também, né? Tava. Né? Então, são 3 pegadas diferentes. Né? E o que vai bem para harmonizar com esse vinho aqui, hein? Se você fosse harmonizar, qual que é o prato? Para mim, o prato, assim, como eu falei, é o ravioli del Prim, ou seja, um ravioli de carne, né? Que... Eu ia falar que uma picanha vai bem pra caramba com esse vinho. Vai. Tanto é que lá na vinícola tem área da piscina que agora, quando lá vai começar o verão, a gente começa a fazer eventos na piscina, né? Eu faço churrasco e eu que faço a picanha e tal. Ah, e aí é mesmo? Eu sirvo ele. Eu sirvo... Que legal. Muito bem. Golaço, hein? Golaço. Muito bom. Quer fazer a última pergunta, que é essa daqui? Projetos, futuro. Me fala como é que legal. Eu futuro, o que você tá pensando? Eu tô pensando... Eu tava meio afastado do futebol, assim, mas devido a... Assim, o que eu tenho visto, a experiência que eu tive poucas com o futebol, com os garotos, né? Eu fiz o curso ano passado lá na Federação da Itália. Esse ano vou fazer o próximo nível, que é o FA. E, enfim, tô querendo me preparar aí para trabalhar com uma molecada. É mesmo? Formador. Assim. Aí, Enzo, de repente você vai lá pra Itália lá, Enzo. Já vai tentando pronunciar Enzo. Pra ir lá pra Itália lá, no projeto aqui do Hernanes. Eu tô nessa pegada aí. É uma ideia que talvez se transforme num projeto, depois a gente coloque em prática. Mas legal. Porque lá, eu morando lá, né, tenho visto alguns torneios assim entre molecada e eu vejo uma defasagem técnica, de coordenação, de tudo. Eu falei, cara, eu preciso ensinar essa galera a jogar bola, porque não é possível. Os caras, assim, os moleques, assim, precisam jogar e jogar bastante, né? No mínimo 5 vezes por semana, no mínimo. Então, enfim, é um projeto que pode nascer aí.
No momento é uma ideia. Projetos no vinho, No vinho, não, expansão, como eu te falei, vinho né? é a produção do Nebbiolo, vai ter o Nebbiolo. Ele falou do Nebbiolo, é verdade. Sim. Vai ter o Nebbiolo e também um branco, né? Que é também é autóctono, chamado Timoraço. Também tá plantado já. Aí só falta esperar agora. Que legal. E no futebol, sem ser jogar... Sênior, Master. O negócio dele agora é então, tênis. sempre. Sei lá, né, pô? De repente. Sempre me convidam, né, para participar de alguns torneios. Agora, inclusive, vai ter em Milão um negócio de beach soccer que me convidaram. Eu tô ainda decidindo se vou. Agora em junho. Então. Sempre me convidam, né? Então, de vez em quando posso pintar aí. Ou no futebol, ou no beach soccer, ou futsal, qualquer coisa aí. Então, muito bom, cara. Muito bom. Hernanes, que era para ser Hernandes, e virou Hernanes, e o famoso é o Hernanes. Eu queria agradecer muito a sua participação. Você é um cara muito simpático. Como eu já mencionei, você é um cara que me deu já muitas tristezas no futebol, mas uma coisa eu nunca deixei de observar, que quando das minhas tristezas, enquanto corintiano, de fato você jogava um futebol de altíssimo nível e era muito bacana te ver jogar, mesmo torcendo contra o time que você sempre com muito respeito, vergava a camisa. Foi um grande jogador. Realmente você... num determinado momento do futebol brasileiro, os prêmios falam por si. Um grande jogador, você é um cara muito simpático. Eu gosto muito, como eu já mencionei para você, dessa sua curiosidade, né, essa inteligência de ir atrás de outras coisas, de saber, um poliglota. Pra gente finalizar, então, vamos fazer a última pergunta aqui com a plateia? Peraí, vamos ver se tem alguém que... Alguém quer fazer uma pergunta... Peraí, muito grande. Tem mais de 1000 pessoas aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Última pergunta. Não, peraí, não, você não, que você já falou. Quem que você quer? Pode escolher. Ué, eu vou escolher você. Ah, de novo. Vem aqui. Então vem. Última pergunta aqui, então. Vem cá. Última pergunta. Que pergunta você quer fazer? Você ainda sente falta do futebol? Ótima pergunta. Mas estou preparado porque me fizeram isso ontem, né? Essa pergunta ontem, que eu estava no campo lá, né? Vendo aquele ambiente, a torcida. E a resposta, incrivelmente, é não. Sério? Sério, porque... Caraca! Viveu o que tinha que viver, né? E assim, é um ambiente fantástico, né? Quando eu chego lá, eu vejo aquele Morumbizão, torcida, 50 mil pessoas, né? É fantástico e tal. Mas minha parte lógica, ela fala assim, não, para estar em campo ali, você tem que pagar um preço muito alto. Eu não quero pagar mais esse preço. Então, já pagou, né? Já paguei. Tá pago. Tá pago e eu assim, não tenho a mínima vontade de... como eu falei, não estou treinando, né? Assim, então eu não tenho vontade de me preparar, de fazer dieta, de me abster de algumas coisas para poder estar ali e jogar no meu alto nível. Porque eu não queria estar em campo, eu queria dar espetáculo. Essa é a diferença, né? Então, para dar espetáculo, para fazer meu time, ajudar o meu time a conseguir os objetivos, as vitórias e os títulos, você tem que estar... num nível de performance muito alta. Então, eu não tenho mais vontade de pagar esse preço. Então, a minha parte lógica, ela diz que não. Diz que não, né? Então, e é legal, pega o gancho, né? Porque também você tinha falado se eu tinha alguma coisa que eu queria falar e não falei. Isso. E aí completo, né, para finalizar a pergunta, que você falou da parte do Santo André, que buscava o equilíbrio e tal. E é interessante, uma sacada que me veio. Por quê? É uma meio que, assim, padrão a gente dizer, a vida para viver bem você tem que encontrar o equilíbrio. E eu descobri que, e eu sempre achava que também, eu sempre buscava o equilíbrio nas coisas. E eu percebi que o vinho, mais uma vez, me fez entender uma coisa, uma sutil, mas muito poderosa e diferente. Que, às vezes, tinha um vinho que estava bem equilibrado e eu não curtia tanto o vinho. Mas estava equilibrado, tudo super, assim, né, agradável, mas estava equilibrado. Aí eu falei, tem uma coisa errada aqui, porque esse vinho, para mim, devia ser a experiência máxima, porque está tudo equilibrado, né, tudo se encaixando, redondo. E eu percebi que não, que a vida ela não é assim. O vinho não é assim. O vinho que dá prazer não é um vinho que está tudo equilibrado. É um vinho que se equilibra. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque um vinho que se equilibra, ele geralmente tem... Ele começa e te dá alguma sensação mais forte
E depois vem as outras sensações que equilibram o vinho. Assim como, tu até citou Pi, profeta, que o meu apelido era Pi na infância, e de grande é profeta. Né? Eu falo assim, pô, isso é genial, porque Pi, eu gosto muito de matemática. Pi de matemática, 3,14. Não, era. Mas eu dei esse significado, né? Pi é matemática, eu gosto de matemática, então era Pi. E no Pi tem 2 dimensões: tem a dimensão finita, né, que é o diâmetro, e começa aqui e termina aqui. E tem a dimensão metafísica, né, que é o círculo. E para se equilibrar, os dois têm que ser perfeitos, né? Assim, o círculo não pode ter, né, curvas. E o Pi também tem que começar aqui, numa ponta, passar pelo meio e chegar na outra ponta. Então é muito preciso. Então, eu gosto dessa analogia, né? Porque eu tenho a minha parte lógica, né? Racional, que ela é muito forte, mas a minha parte metafísica, instintiva, ela é muito... Então, primeiro que eu estava falando, né? Entendi. Ela vem de instinto, mas depois entra a razão para equilibrar as coisas. Então... Eu não sou equilibrado, eu me equilibro no caminho. Eu começo desequilibrado, mas depois eu vou me equilibrando. Então, assim que acontece no campo, né? Vejo aquela emoção, aí depois vem a razão e assim, me equilibra. Agora, falando entre emoção e razão, vocês sabem, todos vocês, seguidores, sabem que nós somos corintianos, mas tem uma camisa aqui do São Paulo. Com vários autógrafos já. Com vários autógrafos de pessoas que eu imagino que ele deve ter jogado já. Tem o Ganso aqui, tem... Eu não sei falar quem são aqui, porque essa camisa não é minha, é da diretora aqui, da Dani, que ela pediu pra ele autografar a camisa do São Paulo com várias pessoas que ele deve ter jogado já, enfim. Show de bola. Camisa número 10. Você reconhece a assinatura de alguém aí? Acho que não, né, cara? Cara, eu vejo um Luiz aqui, não sei se é o Fabiano, né? É o Luiz Fabiano, esse é o Luiz Fabiano. Alguma coisa Caio, pode ser o Rodrigo Caio. É o Rodrigo Caio. O Ganso, conheci Ganso, do Ganso. é isso aí. Tô bem, acho. Esses caras realmente escrevem uns rabiscos que não dá pra entender, mas... Aqui o Denis, tá aqui o Denis, o cara tá bom, hein? Tá bom. Muito bom, cara. Aqui, Hernanes, por favor. Queria agradecer, reforçando aí o que o Ronaldo falou, agradecer a sua disponibilidade e... Cara, isso aqui é azul, não queria, azul. Preto não queria... Pega uma outra ali. Tem uma outra ali, tem... Mais 3 cores ali, hein? Tem que ser uma delas. Tem o vermelho, preto e branco, que é o do São Paulo. O preto e o branco, que é do Corinthians, mas tá tudo certo. Eu posso então aqui no vermelho, porque aí vermelho com azul vira preto. Boa. Olha lá, ó. Tem uma boa aqui, é um pouquinho mais pro vermelho aqui. Aí ele assina ali. Camisa do São Paulo. Depois tem as camisas do Brasil pra ele assinar, porque não dava pra trazer a camisa do Corinthians, né? Pegando. Não dava pra trazer a camisa do Corinthians, hein? Tá mais ou menos essa aqui, hein? Ronaldão. Vai na azul mesmo, Hernanes. Profeta aqui com a gente. Arrebentou. Hein? Bela entrevista, gostei muito. Tomando um vinho... Espero que ele tenha gostado também. Precisa ver como é que pronuncia. 2 horas e nem veio. Del. Porque L lá não é U. Aqui no Brasil é U e lá é L. Você vai querer autografar as do Brasil aqui ao vivo também? Não. Depois então, tá a gente autografa lá. Então, assim, mais uma vez, brigadíssimo, viu, Hernanes? Olha lá, ó. Eu agradeço aqui. Olha lá, ó. Hernanes, ali, ó. Show demais. Valeu. Muito bom. Obrigado, cara. Saúde aqui, hein? Saúde mais uma vez. Valeu. Show de bola. Obrigado.